Pessoal ligado no Carro em Foco Podcast, estamos começando mais um episódio. Mais uma vez aqui com vocês para comunicar para o mercado, para passar nossa ideia para o mercado do ramo automotivo. E agora, Neylor? Diga aí. Opa, é isso aí, pessoal. Tudo bem? Reforçando, né? Compartilhe com o seu amigo, pessoal de oficina, entusiasta, que estamos aqui realmente com o objetivo de fomentar esse mercado. Então, assim, todas as plataformas nós estamos, tanto o Amazon Music, Deezer, Spotify, no YouTube. Não deixe de compartilhar, porque só está subindo o nível aqui hoje. Vocês não perdem por esperar aí. Nós estamos no Instagram também? Instagram. E no TikTok? TikTok. A gente faz dancinha no TikTok, não? Não, ainda não, né? Não, só vídeo. Ainda não? Não vem com essa, não. Não vou fazer dancinha nem a pau. Vamos lá, gente. Olha, eu tive que fazer uma cola aqui hoje, porque é muita coisa para uma única mulher, entendeu? Uma mulher multifaces aqui. Estamos com a Camila Bezerra, que é apresentadora do Auto Esporte da Rede Globo, proprietária da Chassis Force, da Force Motorsport. Ela é uma das fundadoras da AMA, que é a AMA, Associação das Mulheres do Mercado Automotivo, que nós vamos falar bastante sobre isso hoje. Jipeira, participou aqui do Rally dos Sertões de 2019. Nossa, fez lição de casa. Fiz a lição de casa. Então, pessoal, com vocês, Camila Bezerra. Uau! Obrigada aí por essa apresentação tão carinhosa. Muito feliz de estar aqui, de ver essa crescente, né? De pessoas querendo trazer assuntos do nosso mercado, querendo trazer esse olhar, porque é uma galera tão incrível que está nesse bastidor e que precisa entender que quanto mais a gente trouxer os assuntos, quanto mais a gente clarificar, quanto mais a gente compartilhar, a gente vai ver o nosso mercado cada vez num nível melhor. Sim, sim. E falando desse mercado, como é que começou a Camila Bezerra nesse mercado? Desde pequena, rachando o teto de Fusca na talhadeira, lavando peça, começou um pouco mais tarde, como que foi? É muito engraçado, né? Eu não tenho uma história romântica para te contar, desculpa te decepcionar. Eu não sou uma pessoa que tinha um pai apaixonado em carro, um vô, nada disso. Eu me formei em turismo, trabalhava em companhia aérea, conheço meu marido, eu namorei 6 meses, a gente casa com 6 meses. 1 ano depois a gente começa a Chassis Force. Eu comecei a entender algumas coisas que ele estava fazendo ali. Falei, eu acho que isso aqui é um caminho que pode ser legal. Mas eu confesso para você que até os 20 anos de idade eu não sabia diferenciar um Gol de um Palio. E para mim estava tudo certo. Não tinha problema com isso. Quando a gente começa a Chassis Force, que era uma gaiola, um sonho e 0 dinheiros no bolso, né? Uns limitinhos ali que a gente tinha, a rescisão que eu recebi, e vamos nessa. Antes de eu receber a rescisão, eu pedi férias. E aí eu fui entender o que era aquele universo. E eu me apaixonei num chassi torto. Muita gente se apaixona em motores. Não. O meu caso de amor foi com chassi. E aí eu voltei, pedi as contas do meu trabalho e mergulhei de cabeça na oficina. E eu tinha muito claro para mim que para eu entender daquilo, eu precisava entender do que estava acontecendo, o que eu reparava, como aquilo funcionava. E eu realmente me encantei pelos carros, pelo chassis, pela estrutura, consegui trazer de volta na medida original. Eu sou apaixonada em solda, então assim, cor de solda, penetração de solda, eu curto muito isso. Então eu fui entender como isso funcionava. Eu virei a pulga no pescoço do meu chefe de oficina, porque ele não podia virar que eu dava de cara comigo. Eu estava aqui, cheirando no cangote dele ali praticamente o dia todo. E aí eu entendi como aquilo funcionava, fui me apaixonando, fui fazer treinamentos fora, então eu fui fazer curso de alinhamento, eu fui fazer curso de solda, eu fui fazer curso de chefe de oficina, eu fui fazer curso de pintura. Eu precisava entender todos os processos, isso para mim era muito importante. Porque o que eu queria assumir era um atendimento com o cliente, mas um atendimento com o cliente real. Tanto que quando eu conversava com ele, explicava o que ia acontecer, como a gente ia fazer, ele fazia assim, ué, mas você entende mesmo, né? Eu falava, eu leio um livrinho todo dia. Antes de eu dormir, eu tenho um livrinho igual de oração. Tenho meu livro, eu leio para decorar e tá aqui no outro dia para te contar. E foi o jeito que eu aprendi a lidar nesse mercado, com um pouco de sarro. Eu embruteci muito, eu fiquei muito grossa. Eu perdi muito da minha feminilidade nesse processo, para conseguir entender como esse jogo funcionava, para conseguir o respeito dos meninos. Tive homens incríveis no meio desse caminho que me ensinaram, que me ajudaram e que eu tenho muito carinho de encontrar com todos eles. Mas também tive seres humanos muito difíceis e que eu brinco que talvez tenham sido os melhores professores, porque eu queria aprender rápido.
Porque eu acredito numa coisa, né? A gente se conhece por 2 motivos. Ou porque eu preciso te ensinar alguma coisa, ou aprender com você. Ou essa troca tem que acontecer e vice-versa. Então eu falava assim, eu tenho que conhecer e sofrer, é porque eu tenho que aprender com ele. Então, Senhor, eu quero aprender logo. Entendeu? Assim, eu sofro de uma vez, mas passa rápido. E aí foi um processo de transformação, né? Até eu conseguir ter credibilidade, ter um olhar que a galera falava assim, nossa, a Camila entende. Não, ela sabe o que ela está falando. Ela está falando com propriedade, né? Propriedade. Isso é muito maluco, né? Porque a gente tem que estudar muito mais que vocês. Porque vocês errarem alguma coisa, tá tudo certo. A gente, quando erra, é um negócio sobrenatural. O que o nosso mercado é machista não está escrito, né? Não, total. Isso não é uma bandeira que eu levanto e nem é uma bandeira que eu fico assim, me vitimizando. Não. Eu acredito... Foi difícil, foi. Hoje eu tô aqui com vocês e faço muitas coisas nesse mercado porque eu quero que as próximas tenham caminhos mais fáceis. É muito difícil ser Camila. Foi muito difícil todas as escolhas que eu fiz. Então, eu quero ser uma abertura de porta para que as outras que estejam vindo aí nesse caminho seja mais leve, sabe? Seja mais tranquilo, que os meninos tenham outro olhar com elas, tenham um olhar mais carinhoso, um olhar mais paciente, porque a mulherada, quando quer fazer um negócio, é sobrenatural. Sim. Foco, como é incrível. E um olhar aqui, né? Total. Assim, acho que é um olhar, né, amigo? É junto. Não tem, sabe? Não tem diferença alguma. Não tem. Acho que o gênero não define nada. Nada. Existem pessoas que amam, existem mulheres que amam carros, existem homens que não gostam de carro. E tá tudo bem. Tudo certo. Não tem problema. Não é porque eu sou homem que eu gosto de carro, não é porque você é mulher, você não gosta de carro. E eu sou a prova viva que você pode se apaixonar no processo. Sim. Porque eu não gostava de carro. Mas eu entendi ali. Eu gostei da estrutura do chassi e o quanto aquilo era mágico, aquela transformação, porque eu achava animal ver aquilo se transformando de novo. E aí eu fui aprendendo e fui conhecendo e eu fui me apaixonando durante o processo. Hoje eu sou maluca em carro. Então, assim, eu estava esses dias numa viagem e aí eu estava com o pessoal e de repente eu falei... Nossa, uma Hilux... Não. Aí eu só falei, nossa, olha, muito difícil de achar, não sei o quê. Aí todo mundo procurando. Nem todo mundo estava no mesmo raciocínio, né? Uma pessoa, enfim, um equipamento, porque a gente estava numa feira que era agrícola e tal. Era só o carro que eu estava vendo ali, estava tudo bem. Mas é muito engraçado isso, né? Porque realmente eu me apaixonei. E é o que eu digo, é possível, né? Aquelas falas que a gente escutava muito assim... Para entrar na oficina é visceral, né? Você tem que, amar muito. Não. Tem muita gente que tem expertises diferentes, que podem vir somar dentro do nosso negócio e que podem se apaixonar pelo caminho. Ou não. Mas ele é muito bom no que ele faz, né? Então, e tá tudo certo. Então, acho que esse olhar de você pode ser apaixonado, ou você pode não ser, ou você pode se apaixonar pelo processo, tá tudo bem. Não muda em nada o jogo, nem aumenta nem diminui. E assim, a Chassis Force foi a primeira oficina que você teve contato na vida. Na vida, né? Na vida. E acabou se apaixonando por aí. Aí logo depois veio a Force Motorsport ou demorou um tempinho? Não, demorou Quando foi isso? Mas eu vou falar uma coisa da Chassis. E a Chassis Force, ela é de alinhamento técnico. Eu brinco que a Chassis Force, só para ficar fácil para todo mundo, eu sou ortopedista lá. Então... Alinha a estrutura, né? Então a gente é ortopedista, né? Eu falo que a galera da funilaria e pintura é cirurgião plástico e a gente é do ortopedista. Que era um jeito muito fácil de eu conseguir explicar para o cliente, né? Sim. Quando eu ia explicar um processo que a gente ia fazer e tal. Então, a Chassis Force é meu filho mais velho, né? Eu sempre brinco que eu falo que eu tenho 3 filhos, que é a Chassis Force, o Heitor e o Bernardo. E foi um aprendizado muito grande. Tudo que eu aprendi a me posicionar, a lidar, a ter os primeiros contatos com carro, com equipamentos, tudo foi lá. Então, assim, lá foi minha grande escola e no meio desse caminho eu fui tendo contato com companhia de seguro, com concessionárias, com oficinas diferentes e aí eu fui criando a minha rede de apoio e a minha rede de contatos nesse caminho. Mas eu me recordo, eu já tinha acho que um ano, talvez 1 ano e meio de oficina e eu fui trocar pneu do meu carro. Eu tinha um Ninho, que era um xodó pra mim. E aí, esse Ninho, eu fui trocar os pneus. Quando eu entro na loja pra trocar o pneu, que eu fui comprar uma promoção e tal, eu lembro que eu escutei o seguinte: tá aqui seus pneus, mas eu não posso te dar garantia, porque você precisa trocar tudo isso aqui do seu carro. Famoso pacotinho, né, que eles fazem. Famoso pacotinho. A troca é grátis. Só que é o seguinte, eu, Camila, naquela altura, eu tava aprendendo, então eu não era uma grande conhecedora, mas eu sempre tive uma cara de truco, assim, sabe? Vamos lá. Aí eu lembro que eu olhei pra ele e falei, é o seguinte, eu vou te dar a oportunidade da sua vida.
eu tenho uma empresa de alinhamento técnico. Eu sei como está meu carro. Então, você vai lá e dá minha garantia do pneu. Aí veio o gerente, veio não sei o quê. Não, calma, não. Mas eu não sabia nada, amigo. Foi um truco, né? Assim. Truco, né? E aí eu falei, gente, quantas pessoas... Mas isso foi muito legal pra mim, porque isso me trouxe um olhar de quantas pessoas passam por isso. Isso é uma coisa que eu não quero nunca no meu negócio. Sim. Nunca. Então, assim, foi um olhar tão ruim, mas ao mesmo tempo um aprendizado tão grande do que eu não queria. Falta de idoneidade, né? Total. Eu falo que, assim, é muito bom você saber o que você quer, mas é melhor ainda você saber o que você não quer. Então, assim, isso foi uma das coisas que a gente tinha muito... sempre peguei muito duro com a minha equipe, né? Quando eu tive equipe, porque no começo não tinha, né? Era eu, mais eu ali. Você era eu presa, né? Você fazia tudo. Eu presa. Eu, meu marido e mais 2 funcionários, né? Meu chefe de oficina, né? Que eu tirava o cangote dele, mais um funileiro. Então, assim, ter essa oportunidade de aprender dessa forma doída, mas foi um ensinamento muito grande para mim. Então, assim... eu queria que as pessoas entendessem, e aí por isso essa linguagem de corpo humano, porque ia ficar mais fácil todo mundo entender. Ah, mas por que eu tenho que puxar essa roda? Olha, isso aqui é a parte do esqueleto, igual o esqueleto do teu corpo. Então eu preciso puxar isso, deixar na medida original de novo, como ortopedista, e depois você vai fazer funilaria e pintura. Então por isso essas associações, porque eu queria que as pessoas entendessem de uma forma clara. Você não precisa ser técnico, ser mecânico, para entender o que está acontecendo com o teu carro. A pessoa que está te atendendo tem a obrigação de trazer uma linguagem que seja acessível para você. Sim. Esse sempre foi um Se olhar fazer que eu entender, tive. né? Se fazer entender, total. E de maneira técnica. Com firmeza técnica. Não adianta você falar talvez, não sei, posso ver. Não, peraí. É isso ou não é isso, entendeu? E aí é muito engraçado, porque eu lembro quando eu comecei a fazer uns vídeos, porque uns amigos, né? Aí a gente a vida vai capotando, e aí as pessoas falam, mas você fala tão bem, você explica tão bem, por que você não faz uns vídeos? Eu falo, não tenho paciência, não tenho, enfim, tal. E aí eu lembro que os vídeos que eu fazia, a galera antiga de Instagram aí, eu lembro que eram uns foguinhos. Você filmava alguma coisa e tinha um barulho meio rock e uns fogos, assim, saindo nas laterais. Eram os meus maiores vídeos que eu conseguia fazer. Até que eu comecei a explicar e trazer o conteúdo do que a gente estava fazendo, explicando e tal, mas com o seguinte olhar, eu queria poupar meu tempo. Porque se eu gravasse o vídeo e deixasse lá no YouTube e no Instagram, quando alguém me pedisse, eu enviava. Eu não precisava contar tudo de novo. Sim. E aí ajudava a equipe em algumas situações e tal, e a gente foi fazendo esse olhar. A Force Motorsports, ela nasce há 4 anos atrás por um sonho do Sandro. Então, assim, a Chassis tem 19 anos, a Force tem 4 anos. Antes da Force, eu tive 2 oficinas diferentes. Eu comprei um concorrente do mercado que chamava Tecno Total, e fiquei com ele um tempo, e depois a gente acabou desativando e consumimos, né, e assumimos a carteira. E eu montei uma empresa em Maceió, junto com meu marido também, uma empresa de alinhamento de chassis, alinhamento técnico. E lá a gente alinhava chassis de caminhão, chassis de picape, chassis de moto e carro monobloco. Lá era, assim, gigantesco e tal. Acabou que não deu pra gente continuar tocando, enfim, com essa distância e tudo mais, e não era uma vontade minha mudar nem dele. A gente caminhou com ela um tempo, quase 2 anos, e aí depois a gente acabou vendendo a sociedade e pedindo para tirar o nome, enfim, tal. E a vida seguiu. E aí meu marido sempre teve essa vontade de ter uma outra oficina, mas voltada para carros premium. Ele queria atender o carro, uma troca de óleo de câmbio, uma troca de óleo de motor, porque eu não conseguia fazer isso na chassis. Eu fazia de forma pontual, pela estrutura que eu tinha, com os carros da gente, às vezes um cliente ou outro, mas eu não conseguia fazer lá. Então ele queria muito ter um outro negócio nesse olhar, para atender o que eu brinco, os carros baixos. Sim. Porque eu gosto das picapes, ele queria atender os carros baixinhos, né? As BMs, as Porsches e tal. E era um sonho muito grande dele. Não era um sonho meu. Mas ele sempre me apoia tanto. E ele é tão incrível, a gente é tão parceiro. Isso faz diferença total, né? Falei, tamo junto. A única coisa que eu lembro quando ele começou com essa ideia e aí foi ver as coisas e tal, ele falou assim, a gente vai ter que trabalhar os sábados. Aí eu falei, isso é inegociável para mim. É a única coisa que para mim não dá. Você é mãe, você tem a sua rotina também semanal. Senão a gente fica muito maluco e não rende. Eu falo pela equipe, eu falo por mim, sim, mas falo pela equipe também. O sábado, cara, tem que ser um sábado pontualmente. Às vezes você vai num evento, vai numa coisa, tudo certo. Agora, ter que abrir a oficina todo sábado. Até meio-dia, 1h. Não rende, terrível. Não rende, é horrível. E aí ele bateu o pé, eu falei, tá tudo certo. Eu vou te dar o suporte que você precisa, mas a gente não é sócio. Não conte comigo nessa operação, porque isso eu não quero. E tá tudo bem.
O que eu puder te ajudar de outra forma, eu vou, mas não conte comigo na operação. Sim. E aí ele repensou e falou, não, então a gente não trabalha de sábado. Eu falei, gosto sim. Foi fácil, entendeu? E aí a gente começou a Force. Quando a gente começa a Force, eu acredito muito que a oficina ela tem que ter uma expertise, ela tem que ter um porquê te procurar. A Chassis sempre foi o reparo estrutural, que é uma grande diferença de mercado. E a Force a gente foi pro lado do câmbio automático, das transmissões, né? De um atendimento mais premium, né? Que eu brinco muito que o que tem que ser premium é atendimento. Sim. Né? E não veículo. E não né? veículo. Tá correto. E aí a gente começou nessa transformação, porque aí o que eu não tinha de insumos na Chassis e que eu não tinha de compras de peças e tal. Quando eu começo a operação da Force, eu tive que parar e reajustar toda a rota. Porque a demanda de peças e tal, não sei o que, era muito maior do que eu estava acostumada. E ali, assim, se você não ajustar o processo, se você não entender os pontos nos is de cada coisa, do dia que você descobrir, você quebrou. A Chassis é exclusivamente ferramental, né? Ferramental. O que você gasta de insumo ali no... Você gasta, né? Você tem eletrodo, você tem disco, você tem os EPIs todos dos meninos. Você acaba tendo... Material de consumo. Material de insumo mesmo, né? Consumo mesmo dos meninos. São produtos específicos Exatamente. como peças e enfim. Você até tem travessas, mas são coisas mais pontuais, né? Não é algo tão grande. Você vai comprar, vai fazer a manutenção de um carro, às vezes você tem 10, 12, 15, 20, 30 itens para comprar. Na Chassis, às vezes você tinha 2 travessas. Que era um produto que ninguém tinha, que eu tinha o estoque. Eu tenho um galpão de estoque de chassis e de peças. Então, assim, eu ia lá no meu estoque e depois eu repunha meu estoque. Sim. Era muito mais fácil essa minha logística do que foi um aprendizado, recomeçar, né, com esse olhar na Force. E aí eu fui estudar câmbio automático, porque eu queria entender, né, o que era esses discos composite, disco de aço, retentor. Ah, Camila, você queria abrir um câmbio? Não. Mas eu tenho essa necessidade de entender como isso funciona. Para ter firmeza técnica. Para ter firmeza técnica, para explicar, para que as pessoas olhem e falem, caramba, não é que essa filha da mãe sabe isso aí também? Que coisa, né? Ou se não faço engano bem. E aí foi isso. Então, assim, essa minha relação com a Chassis tem 19 anos e com a Force a gente completou 4 anos. E ela falou que não tinha nada romântico e só pior, só um livro de Shakespeare, né? Tá louco, cara. Não, mas é que eu brinco, porque assim, tem gente que fala assim, você pergunta, como isso começou? Não, porque meu avô era apaixonado em carro, aí eu andava no carro com meu avô, aí eu tinha um Jeep, aí eu aprendi não sei o quê, né? Nasci dentro da oficina, tal. Sabe, Nem né? sempre começa assim. Nem sempre começa assim. Nem sempre você começa do chão, né? Como nós estamos falando nos bastidores aqui, né? Então eu brinco muito nesse olhar, né? Muito pelo contrário, né? Hoje eu falo isso, eu acredito que sem chorar, né? Não vou embargar minha voz, mas assim, eu tenho memória do meu pai, porque eu me formei, fiz cursos, casei com meu marido, fui para dentro de uma oficina e estava embaixo de uma valeta. Eu tenho memória de eu estar embaixo da valeta, porque a valeta é alta, é uma gaiola, na verdade, né? E aí ver meu pai saindo, assim, meu pai chorando. Porque eu tava lá suja, né, mexendo numa coisa ou outra, e ele deve ter falado assim, meu Deus. Putz, não criei minha filha pra isso. Não criei minha filha pra isso. Mas hoje ele tem muito orgulho, né, Paps? Minha mãe, nossa, filho. Minha mãe sempre falou, sempre te imaginei, filho, você numa porta escrito Doutor Israel. Eu falei, mãe, a senhora falou medicina e entendi oficina. Eu não queria. Não, essa piada é clássica, né? Mas assim, não, mas é uma piada que eu faço com ela sempre, porque hoje ela já entende e entende que, assim, olha, eu não vou nunca ser um doutor, eu não tenho nem mais saco ou idade para isso. Mas, assim, é a minha vida. Eu amo fazer isso. Acho que quando a gente fala de uma paixão, quando a gente tem isso com brilho nos olhos, né? Eu acho que assim, é tão fácil pra gente, acaba sendo tão prazeroso, tão fácil, né? Falar sobre fazer, né, oficina, o ato de fazer oficina que a gente fala, é isso, de você estar dentro de uma oficina, de você se interessar por assuntos, se inteirar, discutir sobre, estar aqui no podcast falando, sabe? Daquilo que você acredita, daquilo que você vive, né? Daquilo sim. Porque não é um mar de rosas, né? O começo é muito difícil, é muito árduo, mas é o que eu falo, é um processo que a gente tem que passar. Então, assim, por que eu acredito muito nesses papos? Por que eu acredito muito nos treinamentos, nessas trocas? Porque você consegue diminuir muito o caminho. Eu queria muito as pessoas que eu conheço hoje ter conhecido há 19 anos atrás. Teria encurtado um caminho gigante da minha vida. Eu teria sofrido muito menos com muita coisa, porque, ok, tem que ser assim aqui, a gente ajusta, tal. Não teria levado num cunho emocional e tal. E quando eu falo que eu embruteci e que eu perdi muito da minha feminilidade, foi um processo muito difícil para mim, porque para eu ser aceita pelos meninos, era muito mais fácil eles me verem como parça. Né? Eu tenho memória, assim, é ridículo isso que eu vou falar, mas eu tenho memória de escutar deles e achar legal. Não, a Camila é igual a gente, ela é menina igual a gente.
E eu achava isso massa. Pô, eles me aceitaram. Sim. Nossa! Eu faço parte desse clube. Tem quase se travestir de homem para poder ser aceita, né? Amigo, mas é um processo tão Isso foi há 20 anos atrás. Isso há 20 anos atrás. E hoje em dia eu acredito que não... Não. Mas foi um processo de desconstruir isso para começar a buscar minha feminilidade de novo, achar meu equilíbrio. Porque você vai ficando tão dura com tanta coisa e muito pai bola, né? Então, assim, você falou, levou, vamos daqui, resolve dali. Tão prática demais para algumas coisas que você vai perdendo. Né? E você acaba assumindo papéis que não são seus, né? Então, essa transição, quando eu entendo isso, eu já era mãe, né? Eu começo essa transformação de buscar isso, deve ter uns 6 anos. Então, assim, foram 14 anos doloridos, assim, sabe? De até enxergar tendo que se provar, né, no mercado 2 vezes mais do que um homem. Total. Eu lembro que eu ia em reunião de engenharia com montadora, por situações e tal, que eles estavam tentando descobrir um problema, enfim, tal, porque a gente fazia muito reparo estrutural. E eu lembro que eu olhava para os engenheiros, para aquelas pessoas todas, e eles olhavam para mim com uma cara de tipo, meu, o que ela tá fazendo aqui, né? Quem é ela? Eu tive há uns 8 anos atrás, eu acho, mais ou menos, tem uma concessionária que eu sofri muito para conquistar eles para trabalhar. Quando a gente consegue conquistar, a gente atendeu o grupo todo. E eu tava trabalhando, fazendo as minhas coisas, e recebi uma ligação pedindo para eu comparecer na concessionária, em tal dia, tal, para ajudar os meninos numa reunião. E eu falei, não posso. Não, vou mandar meu chefe de oficina, não, vou mandar meu consultor, não, vou ver se o Sandro vai e tal. Não, Camila, tem que ser você. Eu falei, não vou. Não vou. Aí ligaram pro meu marido, Sandro, pelo amor de Deus, convence a Camila. Eu preciso que ela venha. Aí, Aí eu lembro que eu liguei pra ele e falei, fala, então tá bom. Você quer me convencer? Fala, Camila, você é maravilhosa. Camila, você... Aí eu fiz muito sarro com ele. Aí ele, Camila, eu falo tudo que você quiser. Eu te amo, você é maravilhosa. Falei, tá bom, eu vou. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu fazia tempo que eu não era medida, assim, aquela olhar assim, sabe? Fazia tempo, né? De tipo, quem é você que está fazendo aqui e tal. Que isso aconteceu muito no começo. Aí eu lembro que eu olhei assim e falei, tudo bem? Tudo. Ele falou, quem é você? Eu falei, eu sou a técnica em chassi. Aí ele, você é da Chassis Force? Eu falei, sou. Aí eu com a minha reguinha Carolina e tal, ali para fazer minha medição, meu notebook e tal. Aí veio o diretor da concessionária, um responsável da companhia de seguro, o dono do carro, um cara responsável do laudo cautelar, mais o funileiro. Eu sei que eram umas 7 pessoas, eu e mais um. Aí eles começaram, tá? Ele me trouxe uma folha de sulfite, assim, né? O laudo e tal, não sei o que, eu olhei. Aí ele falou assim, dá uma olhada nesse laudo. Aí eu olhei e tinha uma solda. Eu falei, gente, é porque eu sou casada. Aí todo mundo assim, ó. Eu queria dar um beijo na boca do meu soldador. Olha que solda linda. Olha a coloração. Olha a penetração dessa solda. Não, maravilhoso. Mas vocês queriam me mostrar o quê? Aí todo mundo ficou assim, tipo... Aí eu falei, o que tá acontecendo? Eu fui vender esse carro não passa na vistoria. Eu falei, vamos por partes. Você fez o seguro? Fiz. Você leu as letras do seu seguro? Que ele pode fazer a reparação até alguns 60%, 70%, 75% do valor do carro? Certo. Você sabe que o seu chassi foi alinhado? Sei. Quanto tempo você está com o carro com o chassi reparado? 4 anos. Falei, alguma vez um pneu comeu errado? Teve um desgaste irregular? Não. Falei, estourou um coxinho do motor, né? Às vezes ficou ali torcido e tal. Não. Estourou um rolamento de roda? Não, nunca tive problema nenhum no meu carro. Meu carro nunca deu problema na hora que eu fui vender. Eu falei, então, peraí. Concessionária, eu enganei vocês que eu estava lendo o chassis? Não. Você sabe que quem criou esse ecossistema de fazer vistorias cautelares foram vocês para desvalorizar os carros lá atrás, porque eu vi isso nascer. Então, peraí. O que está acontecendo? Aí agora vocês estão querendo dizer para mim qual que é o erro aqui? Porque o laudo está fazendo a função certa. Desvalorizando o carro, que tinha feito um reparo, que vocês criaram isso lá atrás. A criatura tirando no criador, né? Aí um olhou pra cara do outro, assim. Aí o cara da vistoria, gente, eu fiquei com uma dó depois. Ele soltou assim, acho que ele achou que ele ia fazer um truco, né? Ele falou assim, esse cliente nem pode andar com esse carro, porque ele pode até ser apreendido. Eu falei, apreendido por quê, amigo? Conta pra mim. Que mexeu no chassi? Vem cá. Vem aqui. Deixa eu te contar. O carro ele só pode ser apreendido por adulteração.
Adulteração da numeração do chassi, da numeração do motor, nos vidros, nos selos. Porque eu fiz esse treinamento do Detran muitos anos atrás, de perito em chassi. Há muitos anos atrás. Então, assim, o que ele está aqui é com problema comercial. Eu vou te falar mais. Se o chassi tivesse torto, com uma solda trincada, ele pode andar com o carro. Porque não é ilegal. Não tá errado ele andar com esse carro. Agora, a gente precisaria resolver. Aí ele parou, olhou assim pra mim e falou: nunca mais fala isso, tá? Não fala não, fica feio pra você. Porque acho que a gente tem que ajudar o coleguinha, sabe? Eu falei: não faz isso. Aí eu lembro que ficou aquele... Quando eu olhei pra trás, porque os meninos já me conheciam de muito tempo, tava um circo atrás de mim. A galera da funaria, a galera da mecânica, todo mundo assim... Porque daí eles já me conheciam de muito tempo e tal. Aí eu olhei e falei: o que é isso? Show da Ivete Sangalo? Ninguém vai trabalhar mais hoje, não? Aí os meninos... Aí eu falei: gente, deixa eu entender uma coisa. Você viu essa solda de que jeito? Aí eu coloquei uma microcâmera dentro do chassi. Eu falei: você sabia que solda a gente não lixa? Falei: eu vou fazer diferente. Aí tinha um carro enxertando uma lateral. Aí eu falei pra ele, corta, quanto custa aquela lateral? Aí, sei lá, custava R$1.000 e poucos. Falei: corta ela pra mim, eu vou pagar. Não, Camila. Falei: corta, eu quero ver se você soldou a solda. Se você lixou a solda. Não tem como. Como você vai... Você está dando a solda ali, você não tem como fazer um processo interno na solda. Não. E nem é para isso. Aí você faz um tratamento, anticorrosão. Aí o diretor da concessionária, aquele... Falei: vamos lá, ajuda a tia aqui para a gente entender. O seu problema... Seu dono do carro, né? Então, o seu problema, dono do carro, é comercial. Quantos carros você tem assegurados na companhia? Eu tenho 20 carros na minha empresa. Liga agora pro seu corretor e o cara da companhia aqui. Liga pro seu corretor, fala que você vai tirar todos os carros e que você vai trocar de companhia de seguro. Com essa companhia você não trabalha mais. Fala para 20 amigos seus, que deve ser do seu perfil, de empresas e tudo mais, eles vão te dar o carro. É assim que funciona. Isso é comercial. Sim. Caramba. Não é... Aí um olhou pra cara do outro e falei: mais alguma coisa que vocês precisam hoje? Aí aquele silêncio, falei: então tá bom, tô indo embora. Quando eu viro as costas, eu sinto alguém pegar no meu braço. Aí eu olhei assim e falei: oi? Aí ele falou: posso te pedir uma coisa? Era o perito da companhia de seguro. Dá pra você fazer o relatório pra mim? Eu falei: você tá de brincadeira, né? Aí ele falou: não, é porque você falou de um jeito. E aí eu me dei conta do quanto eu tive que aprender nesse mercado, porque eu não tava falando só do chassi, só do técnico. Eu tive que entender de legislação. Eu tive que entender de comercial. Sim. Eu tive que entender de tantas facetas para dar um truco daquele. Por isso que ele queria que eu estivesse lá. Porque ele sabia que eu entendia todo esse ecossistema. Por ter aprendido tantas coisas e ter buscado tanta informação. Aí eu falei pra ele: tá bom. Mas, gordinha, eu saí da Zona Leste e tive que ir lá na Zona Sul. Eu tava com fome, porque era de manhã, eu queria um café. Aí eu falei pra ele: eu quero um Toddy gelado e um pão na chapa com requeijão na saída. Ele falou: fica aqui que eu vou buscar na padaria. Eu falei: vou fazer. Agora, né? Aí eu falei: vou fazer. Foi o laudo mais bem pago do dia. Nossa Senhora. Aí eu fiz o relatório e tal, não sei o que, fiquei ali brincando com os meninos, porque foi essa galera de base, os funileiros, o porteiro, o manobrista, os mecânicos, que me acolheram em várias situações. Então, assim, e que ali eu fui trocando e fui entendendo e fui dando munição para eles e a gente foi se ajustando. Aprendi muito com eles. Hoje eu tenho, às vezes, em posições hoje de destaque na concessionária, um cara que era manobrista. Quando ele me vê, ele: Cami, eu não acredito! Eu tô te assistindo, você não sei o quê. Isso é muito legal, porque você vê a evolução do cara e ele vê a sua evolução também, né? E eu sou muito grata a essas trocas todas que eu tive nesse meio desse caminho. Tem pessoas que a gente não esquece, né? Que passam pela nossa vida, a gente fala: pô, em um momento da vida que você falou, a pessoa, você cruza com a pessoa, ou a pessoa vai te ensinar algo, ou você vai ensinar algo para ela. Eu acredito muito nisso, cara. Eu mesmo tenho referências na minha vida assim, que quando eu penso: olha, eu aprendi sobre chapa com tal pessoa, eu aprendi sobre técnica de negociação com tal pessoa, como fotografar um veículo dessa maneira, tal pessoa me ensinou. É muito louco. É isso. O que eu ia abordar contigo agora foi algo assim que aconteceu há quase um ano atrás, né? 3 anos de oficina, de repente você abre ali a porta da oficina. Como é que aconteceu? Um incêndio que devastou a oficina. Ainda bem que você está falando disso quase um ano depois, porque a gente completa um ano desse acidente agora, dia 3 de dezembro. E eu consigo falar, né? Porque eu demorei muito tempo para falar disso, né? Porque para mim foi muito dolorido. Então, você imagina que
Na verdade, não foi abrir a oficina, né? Eu fechei a oficina, fui pra casa, era umas 8h40, 8h45 mais ou menos, quando eu recebo uma ligação do meu vizinho dizendo que estava saindo fumaça do meu telhado. Na Super Motorsport. Na Force Motorsport. Force Motorsport, perdão. E aí eu, imediatamente, do jeito que eu tava, eu saí descalço, eu só coloquei uma blusa, tava de meio de pijama, coloquei uma blusa, meu marido desceu correndo, a gente subiu no carro e foi pra oficina, e ligando pra bombeiro do meio do caminho, ele falou, já liguei pra bombeiro, já não sei o que, liguei pra um outro amigo meu que tava lá perto, enfim. Quando eu chego na oficina e eu vejo... Ai, não quero chorar. Eu vejo aquele fuzuê todo, assim, é muito desesperador, porque, assim, são 20 anos de trabalho. Apesar da oficina ter 3 anos, são 20 anos de trabalho, são 20 anos de história com meu marido, e a gente começando, e os sonhos e tudo mais, contra 1-2 horas de fogo. Cara, é muito cruel. É muito cruel. E aí eu lembro que eu entrei, a gente conseguiu entrar na portinha, só que quando eu entro, a oficina tá tomada de fumaça. E a gente é tão impulsivo que eu imaginei que se a gente abrisse a porta, era melhor. Só que eu não conseguia abrir, porque já não tinha mais elétrica. A gente ainda tentou puxar. Eu lembro que meu marido saiu. E aí, que a gente entrou, não conseguiu respirar, saiu. Quando ele olhou pra mim, ele falou assim, eu vou puxar a cordinha. Que ele entrou de novo, que eu entrei com ele, que eu senti, eu puxei ele. E aí eu lembro que eu falei pra ele assim, eu começo tudo de novo. Mas sem você não dá. Então, assim, você eu não vou perder. Sim. A gente começa do zero. E aí ele falou pra mim, tudo bem. E aí ele ficou do lado de fora. Pouco tempo depois, os bombeiros chegaram. E, todo o meu carinho, minha admiração, meu respeito pelos bombeiros no geral. Que seres humanos incríveis, assim. Porque eles entram com sangue no olho pra apagar fogo de um negócio que não é deles. Eles arriscam a vida. Eles arriscam a vida pelas coisas, porque não tinha gente lá dentro. Sim. A oficina já estava fechada e tal, não sei o que era. Então, assim, é muito louco ver o jeito que eles entram e tal. Aí uma coisa que eu tenho memória, assim, é que ele fala assim pra mim, tá reagindo com a... Aí eles cortam a porta, eu falei, pode cortar e tal. Aí ele fala assim, tá reagindo, a água tá reagindo. E aí ele falou um nome que eu não vou lembrar agora, magnésio. Tá reagindo magnésio. Eu falei assim, eu não sei o que é magnésio, porque a gente gritava muito que eles estão de máscara e tal, né? E eu tava ali do lado de fora. E aí ele falou assim, alumínio. Eu falei, todas as rodas dos carros são de alumínio. E aí ele volta com alguma outra coisa. E aí ele sai, eu lembro que ele me pega assim no braço, ele olha pra mim e fala assim, eu apaguei. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o tamanho daquilo. Sim. Você só escuta os barulhos e tal, você não enxergava nada. Foi muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa memória, daí os vizinhos, a galera ali, tentando, né, dar um apoio pra gente naquela situação. E aí vem a parte delegacia, burocracia, boletim de ocorrência, vem perícia, essa primeira parte e tal. Eu não sei te explicar, mas com tudo o que estava acontecendo, eu senti uma paz tão grande no meu coração. E meu marido não entendia isso. E aí eu lembro que eu fui na delegacia, fiz uns trâmites, ele fez outros tal. Quando eu volto para a oficina, que eu quero entrar, os policiais me barram e falam, você não pode entrar, porque está fechado para perícia, só quando a perícia liberar. Eu falei, mas eu só queria ver o que aconteceu. Ela falou, não pode. Então você fica ali, meu Deus, será que eu esqueci alguma coisa ligada? Será que foi não sei o quê? Será que foi... Você fica maluca ali, pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí, beleza. Eu lembro que eu falei pra ela, tudo bem, eu não posso entrar, eu vou parar meu carro aqui, eu vou dormir dentro do carro e vou esperar a perícia chegar. E aí, umas coisas de anjo mesmo, assim. Eu lembro que ela olhou pra mim, era uma mulher, tava ela e um homem, ela falou assim, você vai ter dias tão difíceis, tão cansativos, vai dormir. Tenta descansar ou pelo menos come alguma coisa pra você recomeçar. Nesse meio desse caminho, tudo que aconteceu de entra, sobe, desce, eu tava descalça, porque eu não saí com nada no pé. Eu não sei como e quem fez isso. Na verdade, eu sei quem fez, que foi um vizinho, né, da oficina do lado. Eu só vejo alguém ajoelhado colocando uma Crocs no meu pé. Porque eu não sentia, sim. Né? A gente tá tão adrenalizado e tal. E aí eu vou embora. E aí, no meu dia seguinte, minha preocupação era devolver a Crocs com tanto de coisa pra resolver. Mas aí eu lembro que quando eu entrei no carro, que eu olhei pro meu marido e falei pra ele, fiz uma oração e falei pra ele, eu não sei por que a gente tem que passar por isso. Eu não sei por que a gente vai viver isso, mas se há um deserto que a gente tem que enfrentar, eu tô com meu coração em paz. E a gente vai fazer até o final. Aí ele falou, tudo bem. E aí foram momentos muito difíceis, porque é muito desgastante, assim. A parte de perícia, a companhia de seguro, não sei o que era. Eu fiquei quase 2 semanas. Você imagina você pegar uma criança, pegar todos os brinquedos que ela mais ama, botar fogo e falar para ela ficar sentada olhando. Era o que aconteceu comigo. Então aquilo estava me matando todo dia.
Era muito difícil ir pra oficina, tomar as decisões que eu precisava, porque eu não podia fazer nada, não podia mexer em nada, assim. E aí, beleza, eu fui fazendo cada etapa, conhecia muita gente, então, assim, as perícias iam mais rápido, os meninos ajudavam, né? Ligava para um, ligava para outro, o cara ia fora de horário para ver, para tirar uma foto, para me ajudar a fazer um relatório. Então, assim, eu tive que aprender a mexer com um tipo de seguro que eu nunca imaginei mexer na minha vida e, de verdade, não queria. Mas fiz todo esse processo. Quando eles liberam, e aí eu posso começar a limpar e a entender o que eu ia fazer com a oficina, ela tem 13 metros de altura na parte mais alta dela. E eu olhava aquilo assim, e tinha um buraco no telhado, e eu olhava e falava, meu Deus, por onde eu vou começar? Porque eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Aí eu lembro que eu falei, cara, eu não sei nem onde eu vou colocar essas coisas. Foi eu terminar de pensar isso, porque eu não falei isso em voz alta. Coisa de 5 minutos eu senti uma mão no meu ombro. Aí eu olhei pra trás, aí um amigo veio e me deu um abraço tão gostoso. E aí ele virou pra mim e falou assim, Cami, esse galpão é um galpão meu na Vila Maria. Ele tem quase mil e poucos metros quadrados. Usa o tempo que você precisar. A chave tá aqui. Cara, aquilo eu falava, meu Deus. Aí eu falei, Senhor, mas como é que eu vou levar tudo isso? Porque aí você já estava pensando, eu falei, vou ficar um tempo sem receita, eu tenho que administrar esse fundo de dinheirinho que eu tenho aqui, eu não sei como vai ser com a seguradora, eu não sei o que a seguradora vai pagar, o que não vai, como que essas coisas vão ficar, eu preciso manter minha equipe. Então, a minha cabeça era grana o tempo todo, né? E aí, eu falei, eu vou ter que contratar um guincho, mas quantas guinchadas eu vou fazer? Porque eu vou ter que desmontar tudo, tal, lá, cabeça a milhão. E eu ali pensando, tal. No dia seguinte, eu pensando e cotando com guinchos, como eu ia fazer e tal, e vendo para desmontar o elevador e tudo mais, chega um amigo que fez treinamento comigo de gestão de oficina lá em Alphaville há um tempo atrás. Ele chega e faz assim, Cami, eu vim fazer uma oração com você. Eu falei, cara. Eu falei, amiga, eu tô tão chorona, mas eu recebo a sua oração. E aí ele fez uma oração comigo e tal. E aí ele virou pra mim e falou assim, amiga, eu comprei esse caminhão tem uns 8 dias, 10 dias. Eu ainda não usei. Eu tô trazendo ele aqui pra você, ele tá com o tanque cheio pra você usar o tempo que você precisar. Era um guincho plataforma. Cara, eu me arrepio até hoje. Que você precisava, né? Sabe era assim, um local para armazenar do e um caminhão. dia. Aí eu falei assim, tá bom. Aí ele falou assim, eu só não tenho motorista porque eu não contratei ainda. Aí eu falei, beleza, então tá bom. E aí, meu filho motorista, eu dirigia, meu menino dirigia, a gente se virava nos 30 e tal. E aí a gente começou a tirar os carros, a tirar as coisas e tal, não sei o que, e levar pra esse galpão pra gente começar a limpar a oficina. Aí veio um amigo meu de centro desmontar o elevador. Cara, assim, eu não fazia ideia da quantidade de pessoas. Eu lembro que você fazia as postagens. Eu acompanhei, lógico, né? Tanto que assim, foi uma repercussão nacional no nosso meio. Eu estava em Teresina lá e o pessoal, pô, você fica perto daquela oficina que pegou fogo? Eu falei, cara, não, mas eu tô acompanhando e tal. E eu vi que você falou, pessoal, eu tô precisando de alguém para desmontar o elevador. Não, você não tem noção. Um monte de comentários assim, em poucos minutos. Você não tem noção. E aí desmontava e tal, não sei o que, né? Então, assim, tudo aquilo que eu pensava e que eu pedia, as coisas, assim, sabe, aconteciam e iam e tal, não sei o que. E aí eu lembro que eu teve uma hora que eu tava conversando com um amigo e eu falei assim, gente, eu não sei se eu mereço. Aí eu lembro que ela me deu uma sacudida e virou pra mim e falou assim, cara, você tem tantos anos de mercado, você sempre foi uma pessoa tão solícita, tão parceira com todo mundo, você merece sim, porque é a história que você construiu. Sim. Você está recebendo aquilo que você plantou. Sim. E aí eu falei, cara, muito maluco isso. E aí a gente veio nessa limpeza, nessa vida maluca, de começar a reorganizar, de tirar tudo. E aí eu lembro que eu fiz uma coisa que eu não podia, mas eu contratei uma arquiteta. Não podia por causa de grana mesmo, né? E aí eu lembro que eu contratei uma arquiteta, e aí você vai falar, ridículo, uma arquiteta para desenhar uma oficina na altura do campeonato desse? Cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E ela não tem noção. Eu já falei isso para ela, né? Mas ela não tinha dimensão do quanto ela foi importante para mim. Porque eu não conseguia visualizar. Eu não via mais a oficina. Sim. E quando ela desenhou, ela me mostra o projeto. Nossa, cara, aquilo foi um negócio na minha alma que eu falei, dá. E aí vinham as questões com o Sandro. Porque nesse processo a gente estava limpando o imóvel alugado. Entendendo o que a gente ia fazer. E aí fecha... Não fecha. A gente vai tocar. O que a gente vai fazer? O que vai não sei o quê? Aí eu lembro que eu falei assim pro meu preto, né? Que eu chamo ele de preto. Eu falei, preto, a gente ainda tem mais 2, 3 semanas aí de limpeza. Tá tudo bem. Então a gente vai tomar essa decisão junto. Se você disser que você não quer mais, a gente vai encerrar aqui.
E se você disser que você quer, a gente caminha. E aí teve familiares, amigos de, fecha, não fecha, pega o dinheiro do seguro, reforma, vai fazer outra coisa, sabe? Então, é que as pessoas acham que receber o dinheiro do seguro é um negócio incrível, né? Uhum. Mal sabe eles que ainda o prejuízo, diminui o tamanho do prejuízo só. Mas, enfim. Aí eu entendendo aquela dinâmica toda, eu lembro que eu tava na parte de galpão e umas coisas que a gente tava fazendo, e meu filho... tem uma namorada, meu filho de 16 anos, que é a Gabi, e o pai da Gabi constrói galpões. Eu lembro que ele foi uma das primeiras pessoas que ele apareceu lá, e eu chorando, vendo aquilo, desesperado. Então eu lembro que ele me abraçou. Tá tranquilo, isso aqui uma semana tá resolvido. Eu olhava pra ele e falei, não tem como. Aí ele falou, não, você tira aqui porque eu boto as telhas, porque a gente resolve, porque não sei o que, nanana. E aí como os anjos vieram, assim, sabe? Sim. De diversas formas. Solidariedade, não, né? Que você... surreal, assim. E eu não tô falando de grana. Eu tô falando de gente cuidando de gente. Eu acho que eu não tinha dimensão do quanto o nosso setor era unido e cuidado, e que eu estava sendo cuidada. Eu tinha uma dificuldade muito grande na minha vida, que hoje eu não tenho mais, mas era de pedir ajuda. Eu sempre disse assim, eu prefiro ajudar do que ser ajudada. É que eu sou assim também, viu? Pois é, amigo. Vai revendo os seus Nila, conceitos. Mas eu sou assim, ainda sou assim. E aí eu falava isso o tempo todo. E eu me vi numa situação que eu precisava de ajuda de diversas formas. E aí eu falei assim, eu recebo a sua ajuda, eu preciso de toda a ajuda possível. E aí eu fui virando essa chave na minha cabeça. Eu tinha um evento no dia do meu aniversário, pegou fogo dia 3, dia 12 é meu aniversário, 12 de dezembro. Eu lembro que eles entraram, eu tava carregando, eu precisava cansar meu corpo, eu tava carregando entulho, carregando coisas, porque minha cabeça não parava. Então, cansando meu corpo, eu dormia. E aí eu lembro que entraram com um bolo e uma vela. Apaga a vela, apaga a vela. Eu não queria ver, cara, eu não queria ver um isqueiro na minha vida. Pelo amor de Deus. E aí, beleza, tal, eu tinha um evento, que era a gravação de um DVD de uma pessoa que eu curto muito, que traz umas palavras muito bonitas de Deus. E aí eu lembro que eu cheguei minha irmã ainda me ligou e falou, você vai? Eu falei, vou. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, vou. Tô cansada, mas eu vou. Eu fui. Quando eu cheguei lá, aquelas músicas, você já tá, né, enfim, no momento tão dolorido. De repente, durante o meu dia de aniversário, muita gente me ligou pra me dar parabéns e dizia que você é foda, você é incrível. Desculpa o palavrão, gente. Vai dar certo, você vai passar, vocês dois são guerreiros, tal, não sei o quê, pra mim e pro meu marido. Eu falei, faz um favor aí pra mim, na oração, dá um toque pra Deus e fala, Senhor, ela não é do soldado do 300, dá uma segurada aí, tá puxado. Cara, eu entrei, uma das primeiras frases que ele falou foi assim, Deus sabe que você não é do soldado do 300, porque o dia que ele precisou, ele mandou um anjo pra matar 17 mil soldados. 300 é muito pouco. Cara, aquilo... Falei, tá bom. Sim. Vamos embora, e vamos embora, e vamos embora. E aí fui, brá, loucura, e desenho, vai daqui, vai dali, vai daqui, libera tudo, e vamos começar a montar e tal. Quando eu vi a oficina com as paredes brancas, eu lembro que eu sentava e eu chorava. Eu falava, gente... Aí eu lembro que meu marido a gente ainda estava nessa fase, porque a gente então estava reformando. Eu tinha que reformar o galpão de qualquer jeito. Sim. Se eu ia montar a oficina ou não, eu tinha que reformar. E aí ele sentou para mim e ele falou, Preta, meu irmão me falou, eu pensei, eu ponderei umas coisas e tal, mas eu amo isso aqui. Eu preciso disso aqui. Eu acredito nisso que a gente faz. Eu quero continuar. Eu falei, então eu tô com você 200%. Sim. O que a gente vai ter que fazer, eu não sei, mas nós vamos fazer 200%. E aí vendi um carro, ele vendeu outro carro, tinha um dinheiro guardado, e foi. Em 4 meses a gente volta a trabalhar. A gente volta a trabalhar por volta do dia 20, entre 20 e 22 de abril. Então eu peguei fogo em dezembro, então em abril a gente voltou às operações. E aí é muito engraçado, porque hoje as pessoas entram na oficina, aí eles olham e fazem assim, nossa, mas ficou... Nossa, tá lindo, cara, não sei o quê, mas eu sei o que ela quer dizer. Ficou muito melhor do que era. Sim. Tipo assim, o fogo foi uma bênção, sabe? É que é muito difícil falar isso. Mas foi um divisor de águas para mim. Isso que eu ia falar, foi um divisor de águas, né? Divisor de águas. Questão de tudo, até de criar consciência. Total. Senso administrativo muito mais aguçado. Muito mais aguçado. A gente nunca sabe quando pode acontecer alguma coisa. Exatamente. E aí eu falo assim, para todos os meus amigos de oficina, entendam a responsabilidade que vocês têm dentro da oficina. Né? Eu estou pagando carro ainda. Então, assim, entendam que essa dinâmica é cara, que essa vida da gente não é assim, não, eu vou pegar o carro, eu vou passar o scanner para você, eu vou te cobrar nada, não. Pega fogo para você ver se ele não vai te cobrar o carro dele. Verdade. Sabe? Avalia o carro dele para ver. Avalia o carro dele aí a faixa. Depois você me conta o tamanho desse rombo. Então, assim, ter esse olhar para sua...
ter um seguro, porque infelizmente muitos do nosso setor não tem. Aconteceu de eu estar almoçando, enfim, com a minha família, e um cara que tem 3 oficinas gigantes chegou para mim e falou: Cami, depois que eu vi o que aconteceu... Enfim, primeiro me abraçou, tal, não sei o quê. Depois do que eu vi que aconteceu com você, eu até subi meu seguro. Eu falei: é mesmo, amigo? Eu falei: que legal. Aí ele falou assim: eu queria que você visse meu seguro. Eu falei: você tem certeza? Aí ele falou: tenho. Eu falei: quem fez o meu seguro é meu amigo de infância. A pessoa até muda, né? Eu falei: tá bom. Quando eu peguei o seguro, ele tinha aumentado, sei lá, a cláusula principal para 8 milhões, 7 milhões, não lembro o valor exato. Aí eu falei assim: mas isso aqui é do quê? Aí ele falou assim: é do galpão tal. Aí eu falei: tá. Aquele galpão, para eu construir um galpão daquele, eu vou gastar uns 800 mil. Por que você paga por 7 milhões? Aí ele: não, eu pago 7 milhões, que é para pagar tudo que tem dentro da oficina. Eu falei: ih, não te contaram? Então tem outra notícia. Não é seu amigo. É muito pesado. Camila, como assim? Eu falei: é tudo separada. Então esse aqui é para reconstruir, esse aqui é para você fazer não sei o quê, esse aqui é para fazer não sei o quê, esse aqui é para fazer... Ele falou: Camila, você está de brincadeira. Eu falei: não. Eu aprendi na raça. Então, assim, eu tô falando e trazendo essas informações. Até fiz um conteúdo na época de dicas de seguro e tal, pra galera que tava ali acompanhando ter esse olhar e fazer, porque é desesperador. Assim, eu sou muito grata a estar num momento em que eu tava com o meu emocional muito equilibrado, que eu já tinha uma base, que eu tenho um parceiro da minha vida, que é meu amor, meu marido, meu sócio, pai dos meus filhos. E a gente conseguiu se reerguer. Porque não é para qualquer um, amigo. Não é para qualquer um. É um tombo. Sim. Que você fala: eu não aguento, não. Não vai dar certo. Não vou conseguir levantar. É aquele estombo que você fala: cara, não sei para onde eu vou. Você não vê saída, né? Nenhuma. Você não vê saída. Acho que à medida que pessoas vão ajudando, pessoas vão colaborando, e acho que você vai começando a ter fé de novo, né? Que, putz, pode dar certo. Tem muita gente interessada em que eu dê certo de novo. Eu lembro de um amigo que eu tenho muito carinho nele, que ele falou assim pra mim, eu liguei pra ele, aí ele atendeu o telefone: como eu posso ajudar? Qual a situação? Já atendi o telefone assim, né? Eu falei: amigo, você lembra um carro que você comprou no leilão, que era um carro da Eletropaulo, que tinha um cesto? Aí ele falou: lembro. Eu falei: eu preciso dele para lavar o galpão. Aí eu falei assim: eu vou ficar com ele pra lavar o galpão e pra ajudar a pintar. Porque eu não precisava... Porque, cara, era tipo 20 pau, 15 mil pra alugar daquela andame, elétrica, né? Tá, porque o andame demora muito pra mexer. A gente precisava de velocidade. E a elétrica não dava no meu bolso. Aí ele falou: tô te mandando agora. Aí ele falou: o que mais você precisa? Ele falou: eu tenho uma VAP grande, eu tenho aqui 100 metros pra lavar o meu galpão de mangueira, eu tô mandando pra você. Tô mandando o tanque cheio, tô mandando não sei o que. Aí chegou lá rapidinho, a gente aprendeu a usar, como é que funcionava o cestinho e tal, não sei o que. Cara, aquilo assim, coisa de 2, 3 dias o galpão tava lavado. E aí, para pintar também foi muito rápido, porque você movia o caminhão e cestinho, você tum. E aí, assim, eu sou uma pessoa, sempre fui muito racional. Então, quando eu me acalmo e deixo a minha racionalidade vir, eu consigo achar saídas para as coisas que eu preciso. Com a emoção, você não consegue enxergar as coisas. Então, assim, mesmo naquele furdunço, eu trouxe a razão de volta e fui achando essas caixinhas. Mas, assim, tenham seguro, entendam o risco do teu negócio. Porque é algo de destruir a vida, é destruir família, é de destruir, assim, numa proporção sem precedentes. E o seguro a gente paga para não usar. Com certeza. Mas quando talvez a gente venha precisar, a gente precisa ter algo que nos atenda. Que te atenda. Né? É muito louco isso, porque a gente tem... E no Brasil, a gente estava falando há pouco, né? A semana passada, eu vi uma oficina em Santa Catarina que aconteceu a mesma coisa. Lá. É uma oficina de funilaria. Lá comigo lá também, lembra? Pegou lá 4 carros. 4 carros. Pegou fogo em 4 carros. Aconteceu um cliente meu em Vitória... Na sua oficina? Lá na oficina? Foi. Caramba. Aconteceu em Vitória da Conquista uma Renegade. O cara deixou num pátio, fora, tranquilo, o carro bateu. Chegou à noite, chegou no outro dia de manhã, o carro estava à frente acabada. Alguma coisa que aconteceu. Que deu curto. Sim. E aí ele entrou em combustão sozinho. Sim. Foi o que aconteceu dentro da oficina. Um carro entrou no processo de combustão sozinho. É loucura, né? Não, é loucura. Você não espera, né? E aí as pessoas recebem os carros, estão ali tão expostos, não tem dimensão, e aí acha que tá tudo bem, né? Sim. Não tem um processo, não tem um diagnóstico, não cobrar por isso. É maluco. Agora vamos mudar para um assunto alegre, né? Um assunto um pouco mais... Bora. Menos pesado. Não, agora esse assunto, quando ele falou, tinha que vir até uma música, né? Tema triste. Lucas se encarrega depois disso, tá bom, Lucas? Mas assim... Mas estamos aqui para contar a história, né? Sim, com certeza. Né? O bem físico a gente pode repor. O bem físico a gente não pode repor, nem sempre. Agora o bem material a gente repõe.
Né? E sempre quando eu ia atender alguém na oficina, eu falava isso. A pessoa, não, meu carro bateu. Calma, bem material a gente repõe. Você tá bem? Bem físico, nem sempre a gente pode repor. Eu tenho um médico muito querido que ele fala assim, se dá para resolver com dinheiro, não é problema. Saúde nem sempre dá, né? Loucura, né? E me fala aí, o lado apresentadora da Camila Bezerra. Uau, quem diria, né, cara? Não sabia diferenciar o bom do palho. Como é que surgiu o Auto Esporte na sua vida? O Auto Esporte, assim, é um programa, eu costumo falar que desde muito, assim, acho que desde o começo do Auto Esporte, domingo, 9 da manhã, eu assistia, porque é um programa, acho que é o programa que eu mais gostava de ver na televisão. Continua assistindo, viu? Senão a gente acaba com a amizade. Não, e eu acompanho, lógico, mas assim, era um programa que eu mais gostava, porque era um assunto que eu gostava, que eu sempre gostei, que eu amava, que eu trabalhava com isso, e tinha um programa voltado para mim agora, para coisa que eu gostava, lançamento no mercado, dicas, serviços. Eu me senti dentro daquilo, né? E já era o comentário, né? O assunto da semana, né? Nas oficinas. Sim, cara. Você viu isso não pode virar referência. Virar referência. Muito legal. O legal da Camila é que foi assim, eu gostava do Globo Esporte, só que era tudo muito engravatado, né? Aquela coisa... O Corinthians ganhou do Palmeiras... Não, tô zoando. Mas assim, aquela coisa muito assim, né? Tipo assim... Tem que fazer uma piada de time, gente. Tem jeito, aí chegou... O Palmeiras não tem... Não, tô brincando, cara. Mas assim... chegou o Thiago Leifert e mudou. É um cara que vinha de camisa polo, tranquilo, falando do jeito que a gente falava na rua, do jeito que a gente falava com os amigos. E você tem um linguajar muito acessível também. Não deixa de ser formal, lógico, técnico, porém é acessível. Então eu gosto da sua forma de se comunicar no Auto Esporte por causa disso. E como surgiu o Auto Esporte na sua vida? Você vai rir muito, porque assim, o Auto Esporte, eu conheço a turma há uns 12 anos atrás. Então você imagina que volta lá 12 anos atrás. Eu já era uma referência em alinhamento técnico, alinhamento estrutural, alinhamento chassis. Quando eu recebo uma ligação dizendo que era do Auto Esporte e queria gravar uma matéria. Só que eu e meu preto, meu amor, tínhamos uma brincadeira, que era também um jeito de trabalhar dentro da oficina, que a gente ligava e se passava por cliente oculto. Entendeu? Para poder avaliar. Para poder avaliar nossa equipe, atendimento. Então a gente já fazia isso há muito tempo. E meu marido falava uns nomes aleatórios, tal, não sei o que, porque a gente sabia os nossos códigos entre a gente, tudo certo. E aí as meninas me disseram, porque daí eu já tinha que... Ai, foi muito legal. E aí alguém atendeu o telefone, não fui eu. E falou o seguinte, ok, vou passar o recado pra ela, tá. Ela falou, Camila, ligou o Portuga do Auto Esporte, quer gravar uma matéria. Eu falei, o Sandro me zoando. Porque a vida toda eu brincava assim, a Globo tá me perdendo. Na hora que a Globo me encontrar, eu falava isso há muito tempo. E aí, o que aconteceu? Ele ligou a segunda vez, eu também não atendi. Na terceira, eu falei, tá, vai. Tudo bom? Pode falar. Sou eu, tudo certo. E aí ele, não, porque eu sou aqui do Auto Esporte, queria gravar uma matéria sobre alinhamento técnico, não. Eu falei, tá bom, que dia você quer vir? Na quinta, eu falei, tá bom, isso era segunda. Eu falei, beleza. Quero você chega às 9, tá bom, tá. Falei, Sandro, acho que me engana. Ele tá achando que eu vou chegar aqui quinta-feira. Vou contar aqui. E vou contar que alguém do Auto Esporte vai estar aqui. Falei, bobeira. Falei, tá bom, e a minha vida seguiu. No dia seguinte, na terça, eu recebo a pauta no meu e-mail. Falei, não. Isso não era aqui ele não fez. Tipo... Não, porque daí era muita coisa pro meu marido. Então eu conheço meu eleitorado. Eu falei, essa capacitação técnica, você dá o trabalho de procurar o logo, desenhar como é uma pauta. Não. Eu nem sabia o que era uma pauta. Eu falei, não. Aí eu peguei o telefone. Tudo bom? Não, Camila, não sei o que era. Eu falei, meu Deus, eu marquei pra quinta-feira. Aí chamei meu chefe de oficina. Eu falei, gente do céu, o Auto Esporte vai vir aqui, vai gravar uma matéria assim. Cara, eu marquei. Mas Camila, por que você marcou isso? Eu falei, não sei, porque eu achei que era mentira. Aí eu não podia voltar pra trás, né? Não, jamais. Aí eles, não, tudo certo, tá, vamos gravar. Aí organizamos lá o que eles queriam, um espaço para poder eles conseguirem fazer. E aí eu faço uma matéria sobre alinhamento técnico e trago o que era, como que funciona, que tipo de mesa que a gente usa, por que considera um alinhamento estrutural, o que não é, tal, e trago esse conteúdo do meu jeito, tal, não sei o que. Pronto. A vida seguiu e ficou lá atrás. Quando foi final de 2023, eles me ligaram, o mesmo Portuga, pedindo para eu gravar uma matéria sobre carros usados. De alguma forma ele me acompanhava, enfim, de algumas coisas. Criou um vínculo ali, né? E aí ele me liga para gravar uma matéria de carros usados. E aí eu vou gravar essa matéria, que era no Feirão, que é até de uma pessoa que eu curto muito, que também é o Marcos. E aí eu fui lá gravar. E aí eu lembro que eu não queria gravar. Falei, não vou não.
Porque hoje eu falo isso sem problema nenhum. Eu gravei lá atrás, e eu ainda fiz 2 matérias pequenininhas, uma de freio e alguma outra coisa. E você cria uma expectativa, não, porque fulano quer falar com você. Né? Você cria uma expectativa, você fala, putz, será que me cabe aqui? Será que eu tenho condições de trabalhar com isso também, sabe? Você cria isso. E aí, isso há 12 anos atrás. Aí em 2023, eu falei, amigo, tô velho pra essas expectativas, né? Não dá, não quero, tal. Eu falei pro Sandro, Preto, eu não vou. Vou falar pra ele que não dá. Ele falou, mas por quê? Ajuda tanto o negócio da gente, você sempre gosta de falar, gira para todo mundo, porque eu acredito que quanto mais você fala, mais o consumidor final tem conhecimento, que ajuda a oficina na ponta, que ajuda a vender ferramenta boa. Eu acho que é um ecossistema muito legal, né, de qualidade. Fomenta o mercado. O nosso mercado. É o fato principal de nós estarmos aqui hoje. E meu marido conhece o eleitorado dele também e sabia onde me pegar, né? E aí ele falou, mas você acredita nisso? Mas você não sei o que. Eu falei, tá, então eu vou. E aí eu fui e gravei, e foi muito legal. Eu lembro que eu gravei das 8 ao meio-dia, e dali ele tirou 3 matérias. Que é algo que, no geral, a gente às vezes grava 1 dia ou 2 dias para gravar uma pauta. Ele ali eu gravei 3 matérias diferentes nesse olhar. E aí ele me liga na segunda-feira, na terça, que eu acho que ele já tinha visto o material, e fala, olha, o diretor quer marcar uma reunião com você. Aí eu falei, marca aí. Falei, tá bom. Sem saber, ele marcou no dia do meu aniversário. Dia 12 de dezembro, porque isso foi final de novembro, marcou dia 12 de dezembro. Falei, tá bom, eu vou. Aí eu falei pro meu marido, ele falou, mas você vai no dia do seu aniversário? Eu falei, eu vou. Ninguém tem que saber que é meu aniversário, eu vou lá na reunião. Aí eu fui na reunião, e aí eu lembro que a galera me recebeu, a gente bateu papo, a galera de edição, enquanto ele chegava. Quando ele chegou, a gente sentou numa sala e ele começou a me contar o olhar que ele queria, que ele gostou muito do jeito que eu falava, que a minha linguagem conecta muito, que é o que você falou. Né, que ele falou assim, cara, você explica de um jeito que eu fiquei com vontade de comprar aquela Frontier que você falou, sabe? Então, assim, você traz a linguagem de um jeito acessível, isso é muito legal, e eu queria muito isso no programa. Aí eu falei, tá. Falei, acho que ele vai me propor para gravar mais uma coisa, outra tal. Eu queria que você fizesse parte do time de apresentadores. Aí eu fiz assim, mas você tem certeza? Porque eu não entendo nada de TV, né? Sim. Eu falei assim, eu não sei, enfim, não tem. Ele falou, não, isso você não precisa entender, eu entendo, pode achar que eu sei. O que eu preciso de você é o que você já sabe, é o conhecimento que você tem. A gente vai somar junto. Aí eu lembro que ele foi me fazer uma proposta, e aí eu falei pra ele, olha, mas isso eu não consigo ser meu plano A. O meu plano A é minha oficina, os meus negócios e tal. Aí ele falou, tudo bem, então quantos dias você consegue negociar comigo? Aí eu falei, 4 dias por mês. Aí ele falou, 5. Tipo, vamos? Aí eu falei, entre 4 e 5. Um mês vai ser 4, outro mês vai ser 5, a gente vai. Ele falou, então tá bom. E aí a gente fechou ali e eu começo a gravar em janeiro. Na verdade, eu começo a gravar em fevereiro, porque janeiro era férias. Aí eu começo a gravar em fevereiro, gravo a minha primeira matéria, que era sobre o calor extremo. Foi bem um período que a gente estava aí com 42 graus, não sei o que, foi um final do ano bem difícil. E aí eu começo a gravar. Quando eu começo a gravar... foi muito confortável, porque eu tinha uma cara conhecida, que era a Débora, que tinha gravado comigo há um tempo atrás, e que era uma querida, e a Milene, que veio junto, que eu conheci ela na vida, não no Autosport. Conheci ela na vida, em eventos, de carro, em palestras, tal, não sei o quê. E aí as duas iam cuidar de mim, iam ser meus braços ali para me ensinarem essa caminhada, para aprender a andar de novo. E quando eu começo, aquele eufórico e tal, aí eu me dei conta que eu ia começar do zero de novo. Eu falei, meu Deus, de novo, tudo de novo. Porque eu ia ter que entender essas pessoas, gerir elas, entender como funcionava, o que era a cabeça delas. Eu era um ser estranho. Porque não era normal ter um apresentador que não tinha uma formação jornalismo, que não tinha um outro olhar ali e tal. Eu falei, meu Deus, tudo de novo. Não. Eu falei, vamos. E aí eu lembro que a minha maior dificuldade era que algumas vezes os roteiros vinham assim, a Camila fala o que ela quiser. E aí, para os câmeras, era muito difícil, porque ele não sabia o que eu ia fazer. Aí eu lembro que rapidamente, porque daí eu já tinha maturidade, eu não era mais uma menina, falei para ele, como é que a gente faz isso junto? Aí ele falou assim, eu não sei o que você vai fazer. Eu falei, tá tudo bem, eu também não sei. A gente vai fazer aqui no natural, que eles chamam de orgânico, né? A gente vai fazer aqui no natural. Então, eu vou te fazer o que eu vou fazer, eu vou te mostrar o que eu quero fazer. Aí eu pegava o assunto que eu tava fazendo, falei, aqui eu quero abrir o capô, eu quero mexer aqui, eu quero fazer não sei o quê. Aí ele, tá bom. Só não passa desse pedaço aqui porque eu perco o foco da câmera. Falei, fechou. E aí a gente foi. E aí devagarinho eu fui trazendo a equipe pra mim, a gente foi se ajustando, entendendo como isso funcionava e tal, e começando a fazer parte daquilo, porque você começa e você não se sente parte daquilo, você é um ser estranho, é um processo. É o patinho feio da história, é o patinho feio da Até história. você se inteirar do assunto. Mas todo, aí, amiga, eu preciso te contar.
Eu já estava tão escolada do mundo de oficina que não era esse mundo que ia me deixar para baixo. Já era uma outra fase da minha vida. E foi muito legal, porque eu era ouvida, eu tinha reuniões com o diretor para trazer o olhar das coisas. Quando eu não acreditava numa coisa, ele sabia. Eu falava, não, isso eu não acredito. Isso não sei o que, tal, tal. E aí ele foi me trazendo o olhar dele, né? De perfil, como as coisas funcionavam, que não era. E foi um aprendizado gigantesco trabalhar com ele. Eu trabalhei com esse diretor durante 1 ano. E aí o programa passa por uma reformulação, que foi agora de 24 para 25. E eu fico no programa. Só que você lembra que 24, minha oficina pegou fogo no final do ano. O programa começa uma reformulação. Quando ele me liga em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, eu achei que ele queria falar de pautas e datas e tudo mais, eu tava com a cabeça embaralhada. Ele falou, olha, Cami, tá passando por uma reformulação, tal, não sei o que. Eu falei, amigo, eu te amo, te admiro, eu te respeito, eu vou ficar, eu não vou, porque assim, eu tô até sem tempo pra gente não, sabe, de verdade, eu tô com tanta coisa na cabeça. Aí ele, não, a Globo quer que você fique. E ele já sabia o que tinha acontecido com você? Já, sim, a gente fez várias coisas juntos. E aí eu falei pra ele, então tá bom, então tamo junto. Ele falou, olha, a gente vai mudar umas coisas assim tal, mas tamo junto. Eu falei, beleza, então vamos seguir mais 1 ano e vamos entender como isso funciona. E aí é muito legal, porque você já tá com outro olhar, né? Eu já conseguia somar de formas diferentes, porque aí mudou a equipe, mudou muita coisa, mas eu já tinha o meu olhar, eu já tinha a bagagem que eu tinha aprendido, e eu consigo dar um suporte nessa transição da equipe e a gente vai fazendo as coisas mais suaves. Eu falei, agora tá bom, agora tá tudo bem, agora eu já tava me sentindo em casa, já me sentia parte, né? Não mais o potinho feio. E aí a gente brinca muito com isso, né? Que o Autosport ele é um time muito bom, né? Hoje nós somos 5 apresentadores com olhares diferentes, com expertises diferentes, e a gente se soma muito. Então, assim, a gente se zoa, a gente brinca, mas a gente soma muito, a gente se complementa muito. São olhares muito legais, né? E é isso que eu acho que faz com que o Autosport tenha essa versatilidade, tenha essa leveza e, ao mesmo tempo, entregue tanto conteúdo. Sim, sim. Acho que talvez seja o programa mais longevo. Sim, mais longevo, e falando em números, e eu brinco muito com isso, porque assim, o Autosport, ele de números, né, de audiência e tudo mais, é o maior programa automotivo do nosso país, e hoje 51% do público é feminino. Aí que a gente entra dessa eu não digo invasão é muito pesado, né? Mas eu entendo isso como realmente uma invasão boa do mercado feminino no nosso ramo automotivo. Cada vez mais mulheres. É verdade. A mulher ela já sai ganhando do homem. Em muitas coisas. Há de convir comigo aqui. É mais organizada. Ela é mais organizada, mais detalhista. Eu tinha pavor de entregar carro na oficina quando estava a esposa junto. Não, observa, o cara chegava, tomava um café comigo, saía dando risada, beleza, ele podia até voltar depois. Pois eu vi um negocinho aqui e tal, beleza. Beleza, encosta aí que eu faço. A mulher não, ela... E esse risquinho aqui não tinha... Esse negócio aqui é normal? Às vezes ela viu um amassado que eu não tinha visto na porta reparada. Falei, como eu, o técnico, o cara que pegou esse carro para fazer, não viu. E ela viu. E ela não é de oficina. Então, assim, lógico, a gente percebeu que a mulher ela é muito mais detalhista que o homem. Ela tem esse sentido mais aguçado. Tanto que mulheres começaram na oficina como coloristas, e você sabe que gestoras. Tem uma coisa física, né? Eu não vou saber te explicar aqui, mas se a galera quiser saber, dá uma pesquisada. Fisicamente, a mulher colorista ela é melhor que o negócio da íris do olho. O negócio da íris do olho, tal, não sei o que. Isso é real. A mulher sabe o que é ciano, o que é marsala, o que pra gente é azul, vermelho, preto, branco, amarelo e pronto. Não, aí chama alfabetização de cores. Viu? Toma. Como que é minha esposa? Eu não sei o que era marsala. Eu falei, o que é marsala? Primeiro. Ela mostrou, eu falei, não, isso é vinho. Eu sabia no máximo, que você fala vinho. No máximo. Um tom a mais, um tom a menos do vinho, velho. Vermelho, né? Porque assim, do vermelho, no máximo que a gente sabe é o vinho. Pronto, acabou. Agora, marsala, não, ciano. O que mais? Off-white. Esses dias eu dei risada. Não sei o que ela falou de... off-white. O que é off-white? E a cor Tiffany? Não. Pior que eu não sei o que é Tiffany. O que é um Tiffany? Me fala. É um tom de azulzinho clarinho. Não, azul claro. Não.
Ele é diferente. Tá vendo? É um tom diferente. Então, dado esse fato que a mulher ela que tem tem esse gente que sentido fala mais que é um aguçado. verde claro e tem gente que fala que é um azul claro. Ainda tem Sim. esse contraponto aí do É tipo. azul ou verde. Né? Pra gente, azul ou verde não tem problema. É preto. Preto é porque, cara, não tem, tipo, não sei o que lá, all black. O branco é off-white. Não, é branco. Acabou. É branco claro ou branco escuro? Branco mais apagado, branco mais pro amarelado. Mas a mulher, enfim, né? A mulher ela tem esse fator mais aguçado para colorimetria. Né? E elas começaram a tomar esse mercado, a colorimetria, assim, há alguns anos já. Só que eu estou começando a ver mulheres no produtivo também. Isso é muito legal. É muito legal. Tinha a concessionária Superfor lá na Ricardo Jafé, que tinha a Maria, que era a funileira. Eu ficava... Eu tenho amigas que são incríveis, reparadoras de transmissões. Cara, animal. Sim. E a qualidade disso, total. Né? Aí a gente fala agora da AMA, né? Que a gente falou tanto no começo, é a Associação das Mulheres no Mercado Automotivo. E né? como surgiu? A AMA ela surgiu por um desejo e um sonho da Carla e da Thalita. Sim. Elas duas queriam criar uma associação dentro do nosso setor que tivesse um olhar voltado para a mulher. Por conversas e pra galera saber o quanto eu falo disso e o quanto eu milito, né? Assim, eu falo que de uma forma informal, mas eu falo muito desse assunto. Elas me convidaram para participar desse lançamento e a gente ser cofundadoras aí desse projeto, que a gente conseguiu um espaço na Automec, que foi um espaço ali de aproximadamente 1h30 para a gente conseguir mostrar um pouco do que a gente queria trazer para o mercado e qual que seria esse olhar. E já aviso a vocês que é só 1h30. Eu não sei se foi a palestra com o maior número de pessoas, que eu não vou lembrar exatamente. Mas, assim, as pessoas sentaram no chão, em cima das cadeiras, nos braços, assim. Eu nunca tinha visto uma palestra dentro da Automec tão lotada, assim. Foi no muito sábado? legal. Não, foi na sexta-feira. Que dia que nós tivemos lá? Foi na sexta. Foi na sexta, né? E aí eu lembro que quando acontece essa palestra essa apresentação da AMA, esse lançamento da AMA para o mercado, na sequência, alguns dias depois a gente escuta, o burburinho foi tão grande que nós ganhamos o dia na Automec, na próxima Automec. Olha que legal. Teremos um dia inteiro lá para conseguir trazer conteúdos diferentes e olhares. Merecido, né? Total. Bom. E aí uma coisa que eu falo muito, né? Antes de falar da mulher no setor, nós estamos falando de empresas no nosso setor que são majoritariamente familiares. E quando eu falo majoritariamente, a gente está falando de mais de 90%. Eu não sei o número exato, mas é mais de 90% de empresas familiares dentro do nosso negócio. E muitas delas passando N dificuldades ou passando por situações muito adversas, sim, por falta de gestão, por falta de processos, mas tem uma coisa que me incomoda muito, porque eu vejo isso, eu estou na oficina, eu vivo isso. Eu visito oficinas de amigos, enfim. A mulher, ela não se vê parte daquele negócio. Ela se vê como uma funcionária. Muitas vezes, quantas vezes eu escutei, eu vou pedir minhas contas, eu não aguento mais. Como assim você vai pedir as contas do seu negócio? Não tô entendendo, você vai fechar? Não, mas porque ela nunca se sentiu parte daquilo, né? E aí eu puxo muito a orelha dos meninos, e tenho muitos amigos do setor que eu falo para ele, quando você entender que trabalhar em casal é incrível e é uma potência tão grande quando isso une, você vai falar, Camila, te amo, você tinha razão. Sim. Porque não tem time que vai torcer mais do que você por ela e ela por você para que o negócio dê certo. É um negócio visceral, você quer que aquilo dê certo. Você está gerando emprego, você está ajudando outras famílias, tem propósito no que você está fazendo. E eles precisam entender. E aí, nesse momento, onde eu vejo a maior dificuldade, quando eu falo da comunicação, enfim, eles precisam aprender que ter processos é importante, para que cada um saiba o teu lugar, como cada um vai somar, qual a expertise de cada um, para que realmente essa divisão aconteça e a pessoa se sinta ali parte daquele sistema, parte daquele ecossistema. Sim. Porque se ela não se sente parte, é melhor nem ir. Porque é um desgaste emocional. E eu falo para os meninos assim, vocês não estão destruindo uma pessoa que podia ser incrível dentro do teu negócio, uma mega profissional. Vocês estão destruindo o casamento de vocês. Não, Camila. A gente briga aqui, a gente quebra um pau aqui, mas em casa tá tudo bem. Eu falo, Pra mim você vai falar isso? Não existe. Pra mim? E você que vivencia isso. Pra amigo. Pra mim que você vai falar, você jura? Conta pra alguém que não é do nosso setor, que não é da nossa área. Não faz sentido. Ou alguém que não trabalhe com o marido, né? Ou alguém que não trabalha com o marido, né? Mas pra mim, porque eu sofri
para aprender essa dinâmica. Foi desgastante, foi doído, sangrou, a gente se rasga, a gente passa por todo um processo que eu queria muito que alguém tivesse me contado lá atrás, porque eu não tinha sofrido tanto, tinha facilitado a minha vida. Mas quando você entende essa parceria, esse jogo, cara, é incrível de trabalhar. É prazeroso, sabe? É uma soma de diversas formas. Então, eu falo muito nesse lugar, né? Que a AMA tem muitas coisas envolvidas, inclusive trazer um olhar de treinamentos, educacional e tal, não sei o que, para as mulheres. Mas, assim, eu acho que, acima de tudo, a AMA ela tem que ser um fio condutor para que elas entendam esse posicionamento delas, o quanto elas podem somar, para que elas façam essa transição de uma forma mais suave, para realmente conseguirem terem posições onde elas consigam delegar, consigam fazer, consigam ser produtivas, consigam, sabe, se sentir parte daquilo. Então, a AMA nasce muito nesse olhar, sabe? E aí a gente teve esse momento lá, que tivemos palestras diferentes, de executivas diferentes, enfim, de uma galera muito bacana. E aí a AMA começou a engatinhar, né? Porque tudo no nosso mercado é um passinho de cada vez, né? Há poucos dias teve um evento na Fiesp, onde as meninas trouxeram a Cris da Arcangeli e mais uma outra galera para trazer esse olhar para essas mulheres, né? Elas precisam entender que elas podem, que elas fazem. Então, acho que a AMA nasce muito nesse olhar, sabe? De se enxergar. Elas não se enxergam. E eu culpo muitos meninos por isso, e eles sabem disso. Eu estava uma vez num treinamento e estava, enfim, com uma galera tal, estava finalizando. O marido de uma amiga que é de fora de São Paulo foi buscar ela. E aí, de repente, ele falou assim, Cami, porque no geral é assim, né? Eu sou amiga de todos os meninos e aí eu conheço as esposas. Sim. Né? E aí você vai ficando amiga também. Mas no geral eu conheço os meninos primeiro. E aí ele chegou pra mim e falou assim, Cami, eu resolvi tudo. Eu falei, é mesmo, amigo? Resolveu tudo o quê? Seguinte, ele tinha ido fazer uma imersão, enfim, blá, 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 que eu acho super importante, mas tem umas coisas que fogem do meu centro gravitacional, enfim. E aí ele falou pra mim assim, agora minha esposa vai ser do lar, eu vou assumir tudo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí eu mudo até a conta. E aí eu crio eu falei, termina a sua frase. Aí eu falei assim, amigo, então você decidiu que ela quer ser do lar, você decidiu que não sei o que, nananana, e ela aqui do meu lado, né? E aí uma outra amiga, uma outra esposa. Falei, deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei que pílula você tomou, ou que chá que te deram, eu não sei, mas assim, bota pra fora, porque seu juízo não tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. O processo da tua oficina, como você tá trabalhando hoje, os boletos da semana, tem fluxo de caixa pra eles? Aí ele olhou assim pra mim. Não, mas eu falei, não precisa me responder. Guarda pra você. Você tá achando que a sua mulher, que é sua parceira, que tá lá te ajudando e tudo mais, ela ficar em casa, que você decidiu, é o melhor dos universos, e você vai ditar as regras desse jogo que você não consegue coordenar há X anos. E não dá espaço para que ela faça. Sim. Anula, né? Acaba anulando a pessoa. A tua parceira de vida e tal. Cara, mas eu acho que eu falei uns 20 minutos na orelha dele. Várias coisas que eu não posso falar porque a gente tinha intimidade, então eu rasguei o verbo, né? Eu sou esse ser humano. Tenho poucos amigos, mas os que eu tenho me conhecem. E aí ele parou assim, e eu não tinha amizade com a esposa dele. Até aí, acho que eu tinha visto ela uma ou duas vezes. E ela escutando tudo aquilo e tal. E aí ele parou, olhou assim pra mim. Cami, eu vou embora. Eu falei, vai com Deus, boa viagem. Porque ele tinha um caminho longo pra pegar. Tá, foi embora, me despedi de tal, não sei o quê. Beleza, fui pegar meu carro. Uns 4 ou 5 dias depois, ela me liga. Falou, Cami, minha esposa do fulano, tudo bem? Eu falei, tudo. E você, como você tá? Eu queria te agradecer. Eu falei, me agradecer? Mas do quê? Aí ela falou pra mim, ela falou assim, ninguém nunca tinha falado aquilo pra ele. E era tudo aquilo que eu tava sentindo. Nem eu tinha coragem de falar. E eu falo muito de conversas honestas, né? Conversas duras, vidas fáceis. Sim. Então, acho que as conversas difíceis, elas precisam acontecer. E a gente teve uma conversa tão difícil, mas foi a melhor conversa da nossa vida. E a gente mudou algumas formas aqui, a gente vai caminhar de um jeito diferente. Eu falei, cara, que bom. Se isso conseguiu somar para você de alguma forma, eu fico muito feliz. Aí ela falou, eu queria muito que você falasse isso, porque tem tanta gente que precisa disso. Aí eu falei, eu tô me organizando para conseguir falar um pouco mais, trazer um pouco mais desse conteúdo, para que as pessoas entendam essa importância. E eu fico feliz quando eu vejo sementinhas ali plantando, sabe? Você as pessoas contribuiu, dizem, né? nossa, eu fico muito feliz. Eu acho que a base do relacionamento, qualquer relacionamento, é o diálogo. E muitas vezes você não tem isso dentro de casa.
esse fato que você falou, né, que você expôs, na verdade, assim, a mulher, nada contra. Se ela quiser ficar em casa, cuidar dos filhos, tranquilo. Mas assim, às vezes ela não tem voz ativa. E ela não consegue se expressar a tal ponto de falar, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero trabalhar, eu quero produzir, eu quero ser tão importante economicamente quanto você. Eu quero trabalhar no seu negócio aqui também, o nosso negócio. Porque acho que quando você casa, você não tem o seu ou dele. Não, é o de vocês. Eu acredito nisso. Eu lembro que quando eu casei com meu marido, ele falou assim, não tinha mais o que era o problema da Camila ou o que era o problema do Sandro. Existiam os nossos problemas. Sim. As nossas escolhas, as nossas decisões, os rumos que a gente ia tomar. Porque eu acho que é muito isso, uma vida a dois, né? Eu acho que a parceria é muito importante. E a gente fala muito, essa questão da falta de comunicação, essa falta de diálogo, ela destrói tudo. Ela destrói relacionamento, ela destrói empresa, ela destrói tudo. E aí eu lembro que uma das coisas que eu falei pra ele, eu fiz assim, ó, queria te dar parabéns, que você é o primeiro que tá acabando com o seu negócio. Aí ele olhou assim pra mim. Mas pelo meu jeito de falar hoje e tal, não sei o que, ele não teve coragem nem de dizer que ele não acreditava no que eu tava falando. Loucura. E aí é uma pessoa que eu tenho muito carinho. Sim. E ele me liga, esses dias ele foi comprar um raio de um Jeep, aí ele me ligou e falou, Cami, eu tô comprando um Jeep, não sei o que. Eu falei, conta, amigo. Ele falou, você tem 10 minutos? Eu falei, tenho meia hora, pode falar. Aí ele tava comprando um Jeep que tinha um problema X e que ele ia pagar X mil reais e não sei o que. Eu falei, tá, você tá pagando X mil reais, você vai gastar tanto de bomba, tanto de bico, você vai comprar isso, você vai comprar aquilo, você vai comprar aquilo outro, nananana, vai dar o preço de um carro andando. Aí ele tava de vídeo? Já murchou na hora, né? Aí eu falei, você queria saber a verdade ou você queria o conto da Alice? Que negócio você tá fazendo? Você vai arrumando devagarinho? Não, no final, aos poucos. Você vai gastar a mesma coisa. Porque eu sou racional, eu amo. Até mais, né? Porque tem um problema oculto ali, você acaba... Aí eu falo pra ele assim, eu sou a pessoa que gosta de comprar umas coisinhas também diferentes e sofre. Você é lasanheira? Sou. Então assim, é difícil isso na minha vida. Eu brinco que eu tenho umas amigas que elas escondem, enfim, bolsas caras, assim. Eu brinco que elas querem comprar coisas caras, bolsas, nananana. Meu, eu não gosto de jogo de roda, jogo de pneu, uns negocinhos assim diferentes. E aí eu lembro que uma vez eu brinquei com uma amiga e falei, meu Deus, mas você vai comprar uma bolsa desse valor? A gente tava num shopping. Sim. Falei, cara, é muito caro, uma bolsa desse tamanho e tal. Ela virou e falou assim, quanto é que você gastou de roda e pneu no seu Jeep? Cada um gasta dinheiro com o que cada um emprega naquilo que acha importante, né? E aí eu lembro que nessa conversa com ele do Jeep e tal, que ele falou, Cami, você tem razão. Aí quando foi à noite, isso foi de dia, ele me ligou de vídeo e era a esposa dele. Cami, eu já falei que eu te amo hoje. Eu falei, meu Deus, mas o que aconteceu? Aí ela falou assim, eu falei pra ele, você liga pra Camila, porque se ela disser que é um bom negócio, você faz. Se ela falar que não é, você não faz. Ele não vai fazer. Eu falei, graças a Deus. Tá vendo? Serve de alerta. E você vê, né? Mulher jipeira. Há muitos anos atrás, eu participei do Raid do Batom que teve em Ribeirão Pires. Raid do Batom, nem sei se existe mais. Quanto? Eu tô com 41, eu tinha 22, 21, acho que foi uns 20 anos atrás. Porque eu lembro que foi a etapa de Ribeirão Pires, foi em março, no dia 8 de março. Dia 8 de março, é sempre... A gente foi com eu, um amigo meu, que ele tem um Iris 56, até hoje esse carro. Maravilhoso. Ele colocou o motor 3.0 da Audi, aquele TFSI, ele mudou o Jeep inteiro. Como é o nome do seu amigo, assim? Thiago. Não conhece, tá bom. Ele é daqui, o Thiago Rodeguel. Se fuçar um pouquinho, a gente tem alguém em comum, né? Com certeza, ele é do Jeep Clube e tal. E a gente foi como carro de apoio. E eu nunca tinha ido num ride, né? Eu falei, beleza, é só passear de Jeep, né? Tá, beleza. Ele tinha uma câmera digital, não vi na época, era câmera digital ainda, então tô velho, né? Ele deixou assim, tipo um porta-treco que tinha no Jeep do lado, só que uma hora que a gente foi passar um brejo, o Jeep começou a tombar. Eu comecei a me segurar e eu vi que ele estava afundando junto, a câmera já tinha ido embora, a carteira dele já estava tudo dentro da lama já. Nem a pau, eu peguei, eu já saí por cima, assim. Metade assim do corpo eu tava de lama, né? E o cara, em vez de me deixar em casa depois, ele me deixou no ponto de ônibus, cara. Eu tive que pegar ônibus pra casa depois, no centro de cidade, da cidade lá de São Bernardo, cara, e ir pra casa quase 20 minutos de ônibus. Cara, fica até aqui de lama, assim, velho. Dolorido, hein, amigo? Judiou. Mas foi uma das maiores aventuras que eu tive na minha vida, assim. E no dia eu vi, cara, assim, os homens eram carro de apoio e as mulheres faziam o ride, né? As mulheres fazem ride. Cara, eu vi o pessoal com Ivemo. Só pode mulher dirigir. Esse dia só mulher pode dirigir. É isso mesmo. Eu vi essa mulher, eu vi o pessoal com Ivemo, vi com troller, com Wrangler, com Willys. Eu falei, que legal, cara. Existe um mercado que eu não conhecia, entendeu? Que era mulher jipeira.
O nosso tempo já tá estourado, assim, só pra saber. Não, a gente ainda pode falar. Temos aí Tá. mais uns minutinhos. Eu me apaixonei pelo off-road e é muito engraçado falar isso, porque assim, eu já tinha meu primeiro filho, tive meu segundo filho, e aí com todas essas emoções e transições e tudo mais, eu já tinha me perdido de mim, eu já não sabia mais quem eu era nessa transição dessa brutalidade, de perder essa feminilidade e tal, não sei o que era. E aí eu lembro que eu tava meio deprê, assim, depois do pós-parto, tá? Eu tive aquela depressão pós-parto, que a gente acha que é bobagem, e não é, algo muito sério, porque eu sempre falei que era... não tem nada a ver. Não, gente, é muito real e mexe muito com a gente, de hormônios e tal. E aí eu lembro que eu recebi um convite para fazer um passeio de Jeep em Ilhabela. E aí, nessa altura do campeonato, eu lembro que eu falei, vamos só nós 3. Deixei o bebê com a minha mãe e eu fui porque eu precisava fazer algumas coisas com o mais velho, porque a gente estava vivendo uma fase difícil de ciúmes e tal. E aí foi até uma orientação da psicóloga de dizer assim, olha, faça algumas coisas só com ele e tal, não sei o quê. Eu falei, beleza, vou fazer essa trilha. E a gente tinha um troller TGV. Quem é desse mundo sabe que TGV é um negócio que é tudo para dar problema. Mas, enfim, fui com o raio do TGV, fiz essa aventura off-road, fiz esse caminho que a gente foi pela estrada antiga da Petrobras, e aí a gente sai de Guararema e a gente chega até Caraguá por estrada de terra, e aí a gente atravessa para Ilhabela, faz no dia seguinte a Castelhanos e tal, e, cara, foi uma energia ímpar. E eu sou muito grata ao off-road, porque aquele dia virou uma chavinha para mim. Porque eu não tinha hobby. Eu tinha me perdido tanto, eu só sabia trabalhar. Seu hobby era o trabalho. Só sabia trabalhar. Eu não conseguia fazer nada pra mim que era mais prazeroso. Eu só sabia trabalhar. Eu lutei muito pra ser reconhecida, pra ser uma referência, pra ser uma pessoa que as pessoas falam, nossa, ela entende, mas eu me perdi no meio desse caminho. Hoje eu falo pra você que eu não tinha amigos. Eu não tinha rede de contato. Círculo social. Não tinha círculo social. Meu negócio era trabalhar e era trabalhar. E essa época eu trabalhava de sábado. Aí eu lembro que eu fiz esse rolê e voltei e falei, cara, é isso que eu quero fazer. Aí meu marido falou assim, então, seguinte, a gente já tem esse troller, então vamos marcar mais outros pra gente fazer, tal, não sei o quê. O troller quebrou na volta. Eu falei, meu Deus! Aí o problema do TGV perdeu potência, tal. Hoje, se tiver problema TGV, pode levar lá que a gente arruma. E aí, nesse caminho, eu lembro que ele, pouco tempo depois, ele comprou um troller do último modelo que saiu já, que era... Quando ele muda em 2015. Então, ele comprou um modelo 2015 e isso a gente estava em 2017. Ele comprou um batido de frente e aí ele falou assim, eu vou comprar esse, vou arrumar, porque daí a gente vende o outro tal, e sobra uma grana e a gente monta um troller novo. Porque o que eu entendi ali, eu gostei muito daquela brincadeira. O que me encantou? Que naquela trilha, naqueles momentos, naquilo que a gente estava vivendo, não tinha o médico, o engenheiro, o dono de oficina, o rico. Não, era gente cuidando de gente. A gente entrava junto e a gente saía junto. E eu estava tão viciada num círculo de coisas que você precisava ser, que você precisava ter, que precisava não sei o quê. E ali eu vi gente cuidando de gente. Falei, cara, isso aqui é minha essência. Isso aqui eu preciso me conectar. E aí eu começo a praticar off-road, com meu marido ainda alguns passeios e tal, mas eu curti muito aquilo. E ele não fazia isso antes? Não, ele fazia trilha de moto, mas ele não fazia de carro. E aí a gente começou a fazer, e aí eu gostei muito. E aí a galera, rapidinho, eu fui me conectando e tal, e aí a galera, Cami, vamos sei pra onde e tal. Eu abri, por isso que eu falo que foi uma chave pra mim, porque eu me abri de novo pra receber as pessoas. E aí, eu lembro que nesse rolê, eu falei pra ele assim, eu quero fazer uma trilha X. Ele falou, não, vai riscar o carro. Eu falei, é o quê? Eu falei, não é possível. Ele falou, não, você vai riscar o carro, você vai riscar. Eu falei, cara, eu não acredito. Só que aí eu já tinha rapidinho feito muita amizade. E aí um amigo meu de Bragança Paulista veio até a Penha, aqui na Zona Leste, me pegou. Quando ele chegou lá, tipo assim, tinha uns 4, 5 jipes pararam na porta do prédio. Meu marido falou, o que é isso? Eu falei, vou fazer trilha. Você não vai, os meninos vieram me buscar. Mas você tá de brincadeira? Você é casado, isso que eu falei, amor da minha vida, eu continuo e tá tudo certo. Só que é o seguinte, eu vou viver e eu vou fazer isso. E você não quis fazer porque você não quer arriscar seu carro, tá tudo certo. Aí ele falou, eu vou. Eu falei, seja muito bem-vindo, vamos nessa. Quando ele desce, ele entra no Jeep, o meu amigo olhou pra ele e falou, que é, Sandro? Você vai? Ele falou, vou. Camila, você vem comigo e o Sandro vai sozinho, que é pra ele aprender. Nossa, meu marido ficou transtornado. E aí eu fui fazendo algazarra e brincando no rádio, e vivendo e sendo feliz e tal. E a gente fez esse rolê, e ele brincou também, deu tudo certo.
Pouco tempo depois eu fui para Florianópolis, numa viagem que eu tinha um compromisso. Quando eu cheguei em Floripa, eu vi um Wrangler amarelo, 2 portas. Eu falei, gente, isso é da minha vida. Se um dia eu tiver dinheiro, eu vou comprar um negócio desse. É lindo. Ele era 2009. E aí, o que acontece? Eu entrei na loja. Sabe o só pra ver? Só pra ver. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar a mesa. Aí eu olhei o carro. E o cara falou assim pra mim, você gostou desse carro? Eu falei, muito, muito legal, tal. Aí ele falou, o que você precisa pra levar esse carro? Eu falei, ixi, amigo, dinheiro, tanta coisa. Aí ele falou, não, senta aí. O carro era X. Aí ele falou, eu consigo baixar, acho que era 10, 12 mil reais o carro. O que você tem para dar na troca? Eu falei, gostei. Falei, como assim, na troca? Aí ele pegou, eu tinha recebido um carro com parte de pagamento, que era um Golzinho, mais um outro carro popular e tal. Ele falou, eu pego. Como que você quer pagar o resto? Eu falei, como assim? Ele falou, eu faço para você um carnezinho, você vai pagando. Eu falei, não. Ele falou, não, é sem juros. Eu falei, não, você não me conhece. Se eu sou bandida, se eu não vou pagar, você não me conhece. Ele falou, não, a gente faz o contrato aqui, você já vai embora com o Jeep. Eu falei, não. Eu vou com o Jeep que eu não conheço. Que eu não sei se a mecânica tá em dia. Eu não sei se esse motor tá revisado, se esse câmbio tá revisado. Eu vou ficar na estrada? 600 km, nem a pau. Mas a gente negociou o Jeep. Sim. Realmente, ele pegou, tal, não sei o que, eu fiquei devendo uma parte e fui pagando essa parte, a gente fez um parceladinho. E o Jeep veio de Cegonha para São Paulo. Cara, quando esse Jeep chegou, eu falava, não sei como eu fiz, mas eu tenho Jeep. Não sei como eu fiz. Agora não tem mais desculpa, né? Não, e aí o Jeep chegou, tal, não sei o que, descarregou, eu fui lá pra oficina, cheguei. Quando eu cheguei, aí eu já tava muito relacionando com todo mundo. E aí o que aconteceu? As pessoas viram que eu tava com um Jeep. E aí tinham marcas que eu já trabalhava. Porque nessa minha paixão do off-road, começar a curtir, me descobrir e me conectar com a minha essência de novo, com a natureza, eu entendi um mercado. Já que eu tava ali, dá pra ganhar dinheiro também, né? Sim, lógico. Que a gente tem uma veia de comércio. E aí eu entendi uma dificuldade do mercado, que ninguém tinha nada pronta entrega, tudo você tinha que pagar, esperar 30, 40, 50 dias para vir de importação. Não era uma importação, eu chamo de importar banda, porque era metade importado e metade contrabando, porque não recolhia todos os impostos. Porque se desse errado, o cara não recebia, nunca viu um negócio desse, mas enfim. E aí eu falei, não, eu vou entender esse mercado aqui. Aí eu lembro que teve um rapaz que me mandou um Wrangler, porque daí um vai falando pro outro, a Camila tá customizando o carro agora, tal, porque eu já fazia o chassi, eu já alinhava os eixos para ele, eu já entendia dessa estrutura, falei, eu consigo agregar no meu negócio. E aí eu recebi um carro, um Wrangler com 32 km, ele veio da Avenida Europa para minha oficina, 0 km. Nossa. Aí ele falou assim pra mim, eu amo, você sabe que eu te amo, né, Emerson? Ele falou assim pra mim, esse carro é meu sonho, tal, não sei o que, eu quero montar um carro assim, assim, assim. Eu fiz uma entrevista com ele, entender? Porque, né, entendeu o que ele queria no carro. Perguntei a verba que eu tinha pra trabalhar, ele me falou. E aí eu falei, só que tem uma coisa, eu só trabalho de um jeito. Aí ele falou, como? Você tá me deixando o carro aqui hoje, você vai ver o carro daqui 20, 25 dias, eu não lembro. Não me liga. Não vem ver o carro, porque você só pega o carro pronto. Você fala, nossa, Camila, você queria fazer uma entrega, tipo Luciano Huck? Não, eu só não sabia o que eu ia fazer. Passo sim. Como? Não sei. Vou saber. E aí eu fui aprender quem trazia suspensão, de quem eu importava, que roda que eu comprava, não sei o que. Me virei nos 30. E aí, lógico, meu marido, a equipe toda tal, a gente montou o carro. Cara, foi demais entregar o carro. A gente realmente fez uma entrega do carro, assim, diferentona e tal. Foi muito legal. E eu entendi esse mercado ali no meio. Falei assim, então eu consigo curtir, eu consigo monetizar isso, eu consigo fazer disso um negócio. E aí é uma coisa que é engraçada. Chegou muitos momentos que as pessoas falavam, Cami, o que você está fazendo aqui? Você está trabalhando? Não, porque eu não estava trabalhando. Mas eu estava, porque eu acabava fazendo um negócio. Mas eu estava me divertindo. Mas a minha família estava viajando comigo. Mas eu não sei o quê. Então o off-road foi muito um fio de resgate pra mim, sabe? Então eu falo que eu sou muito apaixonada pelo off-road. Um hobby lucrativo? Foi um hobby lucrativo. Mas conseguiu conectar minha família, conseguiu conectar, sabe assim, despertar as viagens, despertar aquele olhar de descoberta do mundo de novo, do meu olho brilhar e falar, meu, demais, vamos não sei pra onde e tal. Então eu falo que o off-road pra mim foi um presente muito grande, porque a gente conseguiu unir várias facetas ali e fazer disso uma virada de chave na minha cabeça, né? Que realmente pra mim foi gente cuidando de gente. Sim, muito louco. Bacana, isso, né? Você vê aí, pouco tempo depois, né? Menos de um ano atrás, você viu mais uma demonstração de gente cuidando de gente. No caso, fui eu que fui cuidada. Né? E você, assim, é recíproco, né? Porque quando alguém precisa, com certeza você vai retribuir isso da mesma maneira ou até maior do que isso. Porque você já foi cuidada uma vez, você já teve essa experiência, né? Mas o muito engraçado pra mim é que, assim, eu sempre cuidei.
e nunca me permiti ser cuidada. Por causa desse instinto, o instinto materno que a mulher tem? Eu não sei se o instinto materno ou se tem muito a ver também com o ecossistema que eu criei, uma casca que eu criei, onde eu queria ser inacessível, porque era mais fácil do que me chatear com as coisas que estavam ali ao meu redor e as escolhas que eu fiz profissional. Então, ficar fechada, né, era muito mais fácil de eu administrar. Então, eu ajudava todo mundo, mas não precisa. Eu prefiro ajudar do que ser ajudada. Sim. E aí, mais uma vez, eu tive que quebrar isso, porque eu falo que a gente aprende todo dia. E esse, para mim, foi um aprendizado de, né, se deixe ser cuidada, né? É uma troca e tá tudo bem. Então, eu escutei muito isso, né? Você sempre ajudou, então, assim, chegou a sua vez e tá tudo certo, tá? E eu sou a pessoa que eu brigo com os meninos, assim. Lá atrás, às vezes eu ligava para pedir uma ajuda, alguma coisa, a pessoa falava assim, não, é muito difícil. Eu não consigo te explicar, é melhor você trazer aqui que eu faço. Não, eu queria aprender. Sim. Sabe? Isso me incomodava, assim, num nível. E aí, quando eu começo com off-road e tal, fazendo as coisas, as pessoas me ligavam e me perguntavam como fazia. E eu explicava. O defeito, enfim, né? Seja um defeito de um carro diesel, seja um problema de câmbio automático, seja alguma coisa que é corriqueira, ou seja uma instalação de acessório, se me perguntar, sem Acabou problema nenhum. uma referência para isso, né? E aí eu respondi. Quando eu terminava de falar, mas aí a diferença era, eu fazia ele lembrar. Falei, você lembra? Quando eu ligava te pedindo uma ajuda com isso, que você falava pra mim que eu não conseguia? Faz um favor pra mim. O próximo que te ligar, você ensina agora, sabe? Me ajuda nesse lado. Porque aí o universo vai ficar feliz. Sim. Essa troca vai acontecer. Ô, Cami, você me perdoa? Eu falei, não precisa me pedir desculpa, porque a sua sorte é que eu não tenho tempo pra ficar com raiva. Então, assim, tá tudo bem, já passou. E o que eu tinha pra falar pra você, eu falei na época. Mas agora, só pra lembrar você, porque mulher é um negócio que tem a memória. Menino pode até esquecer mais, mas a gente tem memória. Sim, sim. Mas é engraçado que em uma pessoa dessa acaba realmente tendo um choque, né? Porque, assim, caramba, eu precisei dela, ela me ajudou agora, mas há anos atrás, ou há meses atrás, no começo da carreira dela, eu pude ajudar ela, eu não ajudei. E você sabe que louco? Eu tenho o maior prazer do mundo, e todo mundo sabe, de gravar em oficinas diferentes. Raramente eu gravo na minha oficina, raramente. Então eu vou falar de câmbio, eu vou falar de luz de injeção, eu vou falar de um problema de um circuito. Eu sempre vejo as oficinas que estão ali no entorno que a gente pode ir, vamos gravar lá. E quantas você acha que eu já fui? Que os caras, assim, tiravam barato da minha cara, ou que tinha uma coisa que eles chegam lá e eles morrem de vergonha. Porque eles falam assim, caramba, Cami, nem acredito que você veio gravar aqui. Eu falei, vim, amiga, porque tá tudo bem. Né? Mas isso aqui é um jeito de lembrar pra você que o mundo gira, que o mundo capota, e que a gente tem que se ajudar nessa vida. E todo mundo é capaz, né? Todo mundo é capaz. Gente, não existe... Cara, eu não vejo o porquê de mulher não estar no nosso mercado hoje. Não, e total. Tudo é acessível, tudo. Ela pode fazer o que ela quiser. Cara. O que ela quiser. O homem também pode fazer o que... Cara, eu conheço homens que são manicures, são pedicures, e aí? Qual o problema? Entendeu? Aí nos anos 80, não, mas esse cara é cabeleireiro, né? Mas, cara, para com isso, cara. E daí? Entendeu? Se o cara tem a aptidão para desenvolver essa função, se a mulher tem a aptidão para desenvolver essa função, faça. E você sabe que uma coisa que mudou recentemente na minha cabeça é... Nessa vida maluca... Enfim, eu comecei a fazer teatro tem 1 ano e pouquinho. 1 ano e meio agora vai fazer. Eu comecei a fazer teatro e eu fui me descobrindo, né? Porque o teatro, pra mim, foi muito num lugar de conseguir trabalhar voz, posicionamento, entender mais do corpo, né? Do corpo fala, dessas coisas todas. Então, eu fui muito buscar isso no teatro e me trouxe um olhar de um autoconhecimento muito legal também, que eu curti muito isso no teatro. Então, eu continuo fazendo teatro. Inclusive, vou sair daqui, eu tenho aula. Mas eu me dei conta há pouco tempo atrás, eu estava vendo uma apresentação numa aula de corpo de 2 pessoas fazendo uma apresentação realmente, e eram 2 mulheres, e esse cunho dessa apresentação tinha um romance, tinha um amor, mas eu confesso para vocês que eu não consegui nem ver 2 mulheres, e nem quando eram 2 meninos, e nem um homem e uma mulher, eu via gente. Eu via o quanto era bonito as pessoas conseguirem se comunicar. Sim. O que eles queriam passar. Eu falei, gente, como é maluco, como a chave da gente vira para isso. Porque é isso que você falou nesse lugar. Não é o homem, não é a mulher. São seres humanos completamente capazes de fazer aquilo que eles quiserem. O cemitério, eu acho que é o maior lugar de talentos que ninguém nunca descobriu, né? Uhum. Porque tanta gente teria aptidão para fazer algo e morreu com aquilo. E não fez porque não era lugar para ela, não porque eu sou mulher não posso fazer isso, porque eu sou homem não posso fazer isso. Sabe, cara, é muito talento que foi desperdiçado por falta dessa abertura, entendeu? Que a pessoa não quis capinar o mato ali, né? Tipo, eu sou o primeiro que vou fazer isso? Não, nem a pau. Deixa eu ficar aqui
com a minha vidinha medíocre aqui. Eu brinco que eu com certeza fui uma das primeiras mulheres, não sei te dizer se é a primeira, mas que teve uma oficina de reparo estrutural e se dedicou tanto a esse reparo estrutural aqui no Brasil. E eu lembro quando eu fui contratada para trabalhar no Autosport, eu falei assim, mas vocês já tiveram uma dona de oficina como apresentadora? Não, eu falei, então tudo bem, sou a primeira, tá tudo certo. E esse ano eu fui convidada para ser jurada de um prêmio super importante, que tem desde 1967, que é o Carros do Ano. Que legal. Então, passei o ano todo dirigindo muitos carros para poder conhecer. Então, assim, ainda estou terminando, ainda tem mais 2 para eu terminar agora. Então, e sou uma jurada técnica da parte de motor. É da 4 rodas esse prêmio? Não, esse é da revista Autosport. Autosport. Mas a 4 rodas tem, a Autosport tem alguns prêmios, né? Esse é da revista Autosport. E aí eu lembro quando o diretor me ligou, e ele falou assim, não, porque é uma jurada técnica da parte de motor. Então eu falei, amiga, eu não vou conseguir te ajudar, porque eu não sou engenheira. Ele falou, mas eu não estou procurando engenheira. Você conhece a Camila Bezerra? É essa pessoa que eu tô procurando. Que entende, que sabe o que tá falando, que tem um olhar técnico, que não sei o quê, que consegue explicar. É essa pessoa que eu tô procurando. Você conhece ela? Eu falei, eu conheço. Mas olha que maluco, né? Mesmo com tudo que eu já passei, às vezes a gente ainda não se acha suficiente para aquilo. E ele, na hora, ele falou, não, eu quero a Camila Bezerra. Você conhece ela? E aí eu brinco, eu falei, mas vocês já tiveram uma jurada dona de oficina? E aí eu tiro muito barato disso. Mas é isso, né? É o quanto você acredita em você, o quanto você tem coragem de se... Sabe, eu acho que a palavra não é ser destemida, mas é de se experimentar. Pode até ser que esse lugar não fosse para mim. Mas... eu me encontrei, era isso que eu queria fazer, eu faço parte. Hoje, cara, poder ser uma das cofundadoras da AMA, de um movimento que eu acredito, porque a gente precisa falar disso, a gente precisa trazer isso, sabe? A gente vê muitos jovens hoje dentro da oficina, eu brigo por isso, porque o olhar tem que ser diferente, não tem que ser um sistema antigo de 50 anos atrás, que o jovem tem que entrar limpando e nananã, não sei o quê. Então, são tantos olhares bacanas que a gente tem que trazer isso para a mesa. Para quebrar esses paradigmas, sabe? Acho que é isso. Cara, muito legal. E já se foi o nosso horário, cara. Eu nem senti. Sinceramente, a hora passou, a gente trocou ideia e rolaria mais umas 2 horas tranquilo aqui, né? Rolaria. Não, porque eu falo isso que muito, a gente não gravou antes ali, né? Isso já é uma deixa para parte 2, entendeu? Pode ser a volta de Camila Bezerra. Camila Bezerra, o retorno. O retorno, uau! Camila, foi um prazer enorme. Sinceramente, você foi a primeira mulher que veio aqui, muito esperada. Primeira mulher dona de oficina. Bate. Primeira mulher dona de oficina, verdade. Fala aí. E porque a gente acredita muito nisso, que é um lugar para qualquer pessoa. O mercado automotivo está aí aberto, faltam profissionais. Total. Muito, só que quando a gente mira em profissionais, só homem. Não, cara, mulher pode ser também. Pode. Ah, não, porque está faltando um pintor, porque não uma pintora. Ah, um funileiro, porque não uma funileira. Um montador, porque não uma montadora. Mas aí, entendeu? Eu sei que nosso tempo acabou, mas só para fazer um gancho. As oficinas precisam entender que elas também precisam se preparar para receber, para ser um ambiente, sabe? Um vestiário que receba, que tenha uma infraestrutura para elas, porque senão fica muito difícil. Então, assim, essa lição já está na hora de passar, né? Então, vamos entender que precisa... Eu falo o seguinte, você tem oficina, imagina se a sua filha fosse trabalhar. O que você faria? Sim. Para ela trabalhar no pátio e ter um conforto como funcionária. Sim. Faz só isso. Se você fizer isso, tá tudo certo. Grandes oficinas hoje são indústria de reparação. Não existe mais aquela oficina que tinha... Você entrava, tinha o pôster da Gretchen na parede, o cara vinha te atender com camisa aberta e tocando Amado Batista no fundo. Nossa! Esse modelo de oficina não existe mais. E esse tipo de oficina morreu. Esse tipo de oficina morreu. Entendeu? Só que assim... hoje é um ambiente corporativo como qualquer outro. Então tem que ser adequado para qualquer gênero. Entendeu? Homem, mulher, qualquer pessoa tem que ter condições de trabalhar em um local como esse. A diversidade é um tema que precisa cada vez mais ser dito, ser abordado. E as empresas que já estão com esse horário, estão fazendo esse trabalho da diversidade, em números, elas já são mais lucrativas. Sim. Tiveram, na verdade, as empresas que estão começaram antes, né? Eu falo que começaram a capinar o mato, já estão colhendo frutos disso, né? E a gente ainda está engatinhando. Sim, né? mas eu acredito que a gente, em pouco tempo, médio prazo, a gente consiga igualar essa proporção de homens e mulheres no mercado automotivo, porque, cara, tá muito evidente, né? Que as mulheres estão saindo daquela casinha que para elas só era reservado aquilo. Hoje em dia, cara, a mulher faz o que ela quiser. E o que ela tem aptidão, e boa. Já pensou se você não tivesse experimentado
entrar em uma oficina. É aquela coisa, que bom que eu vim. Entendeu? Que legal. Verdade. Mais uma vez, obrigado. Obrigado obrigada por a você vocês, disponibilizar viu? seu tempo, seu conhecimento, sua experiência de vida. Eu tenho certeza que vai ser assim inspiração para muita mulher que vai assistir, que nós temos também, né? Mulheres que assistem e que vai ser inspiração para elas. E eu tenho certeza absoluta que o que você falou aqui é algo que vai servir para alguém. Eu né? brinco que assim, ó, força, foco, fé, coragem, na dúvida, acelera. Aí, ótimo. Perfeito. Então, assim, com essa frase motivacional, fechamos mais um programa, mais um episódio. Continue nos acompanhando em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, mas não vai ter dancinha lá. Os streamings de Amazon, Deezer, Spotify, os episódios completos, os cortes no Instagram. E em poucos dias a gente lança o episódio completo. Pessoal, muito obrigado. Neylor, considerações finais. É isso aí. Convite para vocês também. Segue ela sem cansar, porque essa mulher tá em todo lugar e posta coisa que, ó, vou te Camila falar. Bezerra. Camila Bezerra. Camila Bezerra. E? Perfeito. Chassis Force. Chassis Force. E Force Motorsports. Force Motorsport. É isso aí. Tem um abraço. hífen lá, acho que tem uma Tem, não, mas o underline. Lucas Né? da edição vai colocar. Fique em paz. O Lucas da edição, por favor, tá? Coloque depois. Se vira, meu filho. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, Camila, muito obrigado. Obrigada a você. Até o próximo, gente. Valeu. Valeu. Até. Tchau, tchau.